eu escolhi, aí eu já ouvia vocês, né? E aí me motivou a ir para a área de remuneração. Mas a gente tem culpa nisso? Tem total culpa. É só você casar a data do meu movimento que eu fui para remuneração com a data que vocês começaram, então... A culpa é nossa, e com muito orgulho. A Aline, que já era fã do podcast, confessa que foi aqui que surgiu a vontade de migrar para a área de remuneração. E deu certo. Ela é formada em matemática aplicada a negócios e conta como que a paixão por números e pessoas a levou de um trabalho no provador da C&A à liderança em remuneração, passando por Nestlé, Fencer, Jouer e hoje na Softs. Às vezes você vai trazer várias pessoas super felizes, que você tira às vezes ela de um cenário e traz, e aí não bate com o resultado do negócio, o que você vai fazer com elas? As pessoas não são uma roupa velha, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Aline compartilha como estruturou áreas do zero. Fala sobre integração pós-aquisição, liderança feminina, contentamento e a importância de calibrar regras sem perder o olhar humano. Traz reflexões sobre legado, carreira e estômago para decisões difíceis. E aí tem uma frase de uma ex-chefe minha que falava assim: recrutar com dinheiro é muito fácil, né? Então, o recrutador também tem seus desafios. Eu sei que é desafiador. É um papo sobre fazer diferente, mesmo quando dá medo, sabe? É sobre transformar o caos em estratégia, com muita escuta e propósito. Seja bem-vindo a essa conversa. Aline Bertoni, seja muito bem-vinda ao 5º Dia Útil podcast da Carreira Miller. Muito obrigada. É um prazer enorme, uma honra enorme estar aqui falando com vocês. Tantas pessoas super interessantes que passaram por aqui, que eu admiro tanto. E eu sou fã de vocês há muito, muito tempo. Que legal, pô. Que honra. Porque a gente faz essas coisas e nem imagina que tem gente assim que curte tanto, não, sabe? Tipo, a gente não tem ideia de onde vai, né? Até onde chega. Apresente nossos amigos que a gente acabou de conhecer aqui, Fê. Mas assim, com os rótulos que nós Não, mas você fala o nome e eu falo o... Tá bom, então... O complemento. Então, vamos começar pela Daiane Pivato. Seja muito bem-vinda. Tem um complemento? Pô, não, a Dai eu preciso conhecer mais. A que eu preciso conhecer mais no almoço. Tá Esse bom. é esse. Jânio Marques. Esse é o BMW goiano que não come pequi. Oh. Como você vai misturar todas essas descrições? Não gosta de sertanejo também, é outra... Acabou com a reputação dele de Goiânia agora. A mãe dele já tá chorando. A mãe dele tá chorando agora, desculpa. E o Luciano Santos. Que já veio com a roupa de ir pras férias, né? Já tá com a malinha pronta no carro. Que é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui. Atrás de vocês tem o Denilson. Aliás, vamos falar, quem nunca viu a carinha do Denilson. É o Denilson é quem organiza essa coisa toda pra acontecer. Vocês gostaram do café cedo? Se não gostarem, por favor, já reclame pra esse cara que tá atrás de vocês. Um oferecimento Denil Show. Que legal, pô. Que honra ter você aqui. Você sabe que esse programa, né, a gente abre essa 6ª temporada esse ano e quando a gente começou, a gente não imaginava que nós produziríamos tantas coisas e nem que muitos profissionais seriam impactados, assim, né? Quando você diz isso, quase que você materializa um pouco do desejo que nós tínhamos, talvez não escrito na pedra, sabe? A gente falou assim, nós vamos começar para isso. Nós começamos, na verdade, Aline, e nós tínhamos falado, e a Fê lá atrás, que nós queríamos uma coisa. Queríamos entrar na casa das pessoas aos finais de semana, porque geralmente no final de semana o cara não quer pensar em trabalho, e a gente fala, como é que a gente poderia produzir algo que não tivesse cara de trabalho, mas ao mesmo tempo ensinasse ou desse a condição de alguém refletir sobre a caminhada profissional, as coisas, né? Eu acho que isso era o que mais estava latente pra gente, né? Uhum. Óbvio que tem interesse no fundo, é um programa topo de funil, então a gente traz muitos leads novos para conhecer a carreira. Não é ninguém que quer fazer negócio, não. A princípio é, vem cá, senta aqui, conhece a gente. A ideia é como uma mesa, né? Pra gente aproximar da marca, né? Pra aproximar da marca, né? De um jeito espontâneo, assim, né? Tentando ser o mais autêntico possível. E você dizer isso depois desse tempo é quase que um presente. E tem a parte que o Emerson não conta que ele queria dividir com mais pessoas o prazer que é rir das minhas piadas. Ele não se aguentava de guardar pra ele só esse privilégio. E aí você queria que mais pessoas pudessem. Daí a gente traz os convidados, mas nem todo convidado dá risada, entendeu? É verdade. A gente ri muito de você. Eu não dou muita risada de você em casa, eu dou muita risada de você no trânsito, cara. Eu acompanho vocês assim no trânsito, vocês me acompanham de São Berlonge até Vila Olímpia. São Berlonge.
Quase que diariamente, né? Mas é muito legal porque o podcast Quinto Dia Útil, ele humaniza a nossa profissão, né? Então, a gente consegue enxergar a pessoa que está por trás de remuneração, que está por trás da área de RH, né? Então, acho que isso que é o mais legal, porque eu sou, apesar de ser formada em matemática aplicada a negócios, eu sou uma apaixonada por pessoas, né? E por isso que eu acho que a vida acabou me guiando para o mundo de RH. Matemática aplicada a negócio. Conte mais sobre isso. Nossa, assim, me dá até um arrepio aqui. Como a gente estava dizendo na prévia ali do nosso cafezinho, não é a área em que eu depositaria tudo que eu... Mas você fez isso. Me conta um pouquinho como é que funciona, o que você aprende, o quanto você aplica disso de fato. Porque geralmente o cara de RH, rótulo, né? Não estou dizendo que são todos, tá? Mas é o cara de psicologia. E nós temos um cara de matemática. Como que... eu quero contar como eu cheguei até esse curso, né? Porque é um curso curioso que tem lá na USP de Ribeirão Preto. Eu mudei com a minha família para lá. Bom, contando um pouquinho de mim, né? Eu era uma menina, filha de motorista, mãe dona de casa, que tinha um sonho de andar de terninho na Avenida Paulista. Bem emblemática, né? E aí, através dos estudos, eu corri atrás desse meu objetivo e tá dando certo, acho que tá dando certo. Só não veio de terninho hoje. Só não veio. Não tá na Paulista. Graças a Deus o lugar não é mais a Paulista, né? Cheio de trânsito. E a gente pode entrar numa reunião de board com um belo e delicioso tênis, né? Então, assim, ainda bem que o tempo passou, né? Isso aí. Deu uma mudada nos planos. Mas é sobre mudar planos que eu cheguei no curso de matemática aplicada a negócios, porque eu queria fazer de verdade economia, né? E eu me mudei para Ribeirão Preto com os meus pais. Meu pai ficou desempregado aqui, a gente teve essa mudança para Ribeirão Preto. E aí eu comecei a trabalhar e falei, cara, eu preciso voltar a estudar. Na minha época não tinha essas coisas de ProUni, né? Eu fiz o primeiro Enem, né? Fora, não vamos falar a idade, mas... E aí eu falei, bom, para eu entrar numa faculdade eu vou ter que partir para essa loucura da faculdade pública. E aí eu fui, consegui bolsa, fiz cursinho, 2 anos de cursinho, até que caiu ali na minha lista, estava me preparando para o vestibular, eu ia tentar economia. Aí caiu um curso de matemática aplicada a negócios. Eu falei, cara, eu gosto de matemática. Eu gosto desse mundo de exatas. Essa é uma frase que você nunca vai ver sair da minha boca. Né? Tipo, não é só para ser um professor, talvez eu tenha a chance de ter um... E era isso, eu não queria ser professora, mas eu gostava de raciocínio lógico, eu gostava de... Nossa, eu fiquei nervosa pra tirar a carta quando me falaram que tinha teste de lógica, eu já pensei, pronto, aí que eu não vou poder nem dirigir. Põe o rabo no cavalo. Não, aí depois que eu vi que é tranquilo, né? Mas eu fiquei nervosa. A gente sabe onde fica o rabo do cavalo, né? Não, isso aí deu pra saber. Isso aí. É um psicotécnico que ela achou que era de lógica, então só... Não, mas tinha umas paradas de lógica também. Não, vai ter o psicotécnico do risquinho, de você fazer o risquinho mas padrão. Não era lógica, não. Sei lá, eu achei meio... meio puxado pra lógica o negócio. O rabo tem que estar no cavalo ali, naquele detalhe. Tem uma lógica. Exatamente. E aí eu olhei, caiu lá, eu falei, pô, matemática aplicada no negócio, que bicho é esse, né? E aí eu fui ver a grade, eu falei, tem administração, lembra do terninho, faz sentido. Economia é o que estava nos meus planos, uma contabilidade e uma força maior ali de matemática. Na verdade, a USP queria tirar um pouco dos engenheiros da Bolsa de Valores, então eles criaram esse curso. E aí eu falei, eu acho que a nota de corte vai ser menor, né? Eu sabia onde eu queria chegar, né? Eu tinha o meu alvo. Agora, o que eu ia estudar, vamos testando e vamos mudando rota e vamos, né? Aí eu falei, eu vou por aqui, eu acho que a nota de corte vai ser melhor. E aí deu certo. Aí eu entrei e estudei loucamente aí, 4 anos, uma base de matemática, mas tem, assim, matemática 5 bola, né? 5 bola é 10 e a gente ia passando, mas na parte tinha uma bagagem de administração, economia e tal, então acho que a faculdade já dizia mais ou menos para onde que eu ia, né? Pô, você sabe que eu vejo que grande parte das discussões o marketing passa por isso também, mas por ser uma área que lida um pouco com estatística, então eu nunca pude dizer que eu nunca gostei muito dos cálculos, porque isso se faz necessário. E depois eu caio numa empresa de estatística que, sabe, mais para trabalhar pro lado dos salários, das recompensas, né? E isso foi muito interessante.
Mas uma coisa que eu vejo é, em todo tempo a gente vai fazer as nossas empreitadas, a gente quer vender os nossos projetos e, de certa forma, a gente tem que mostrar quanto cada um ganha com isso. Essa relação de ganho é muito interessante e por isso da pergunta, né, do que te fez ir para lá. E é muito legal que você já tinha uma visão do que você queria. Nem sempre todo mundo tem essa visão muito clara e a tua se materializava em algo que parece emocional e é o terninho na Paulista, mas, cara, isso dá uma direção tão interessante do que tá por trás. Saber dos números ajuda muito. Sabe, hoje você tá numa área de recompensas, RH, e o tempo inteiro você fala, por que eu vou fazer esse projeto? Por que eu quero dar esse benefício? Por que eu quero fazer com que as pessoas fiquem em casa ou voltem para cá? Porque no fundo você vai calcular probabilidade de sucesso ou fracasso, probabilidade de aceitação e engajamento por parte das pessoas, o quanto a empresa, o quanto isso reflete nos resultados do negócio, o quanto isso impacta no EBITDA. Quando você consegue mostrar esse número, eu acho que o resultado maior eu consigo mostrar contabilmente que se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Legal, tipo, as pessoas gostam, é fácil. O executivo é o cara que ele precisa de um negócio muito claro e rápido, porque ele tem que tomar muitas decisões e nem sempre ele tem tudo na mão. E ele não vai ler todas as coisas que precisa, né? Então, eu acho que a tua formação... E você disse uma coisa que eu curto e acho interessante, principalmente agora. Que curso eu vou fazer? Não é o curso que vai definir a minha vida, né? Mas vai ser o curso que vai dar um estalo, porque depois eu vou estudar tanta coisa no meio do caminho e... É isso de você pegar a grade também e olhar, né? É uma coisa que... Porque tem muita gente que se frustra, né? Entra no curso e fala assim, pô, entrei pra fazer jornalismo, tem que fazer legislação. Que foi o meu caso. Mas eu sabia que tinha essas matérias, assim, e foi até uma das coisas que eu fiquei assim, puxa, será que é jornalismo mesmo? Porque eu já sabia que matemática, nada com números poderia ser, nada com sangue. Aí começou a me sobrar poucas opções. Aí quando eu peguei a grade e vi que tinha, legislação, os negócios, eu falei, bom, mas deve ser importante, foi mesmo, foi muito legal, a professora era maravilhosa. Mas isso é interessante, né? De você, esse olhar que você tem cirúrgico, assim, né? De poder, é pra essa direção que eu quero ter mesmo? Você não contou que você passou na frente da Unesp com 9 anos e falou o quê pra sua tia? Quero estudar aqui, ó. Eu fui visitar minha tia, eu tinha 9 anos e minha tia morava em Ribeirão Preto e eu morava em São Paulo na época. E eu fui fazer uma visita e aí ela me levou na USP. Ela me levou na USP para andar, porque lá na USP de Ribeirão é uma fazenda de café. E aí eu com 9 anos eu olhei todos aqueles prédios maravilhosos e aí eu falei assim, tia, eu vou estudar aqui. Com 9 anos. E aí eu voltei... Nem morava na cidade. Sei lá, que essa frase saiu. Acho que foi uma inspiração e saiu. Então não foi na Unesp, foi na USP. Foi na USP. E tava lá eu, né? Depois de alguns anos, a vida virou. Tivemos que mudar, meio que emergencial para Ribeirão Preto. E essa sua tia se lembra disso? Quando você começou a estudar, ela se lembra que você falou? Ela se lembra. E aí ela fala, você lembra quando eu te levei lá? E é muito gostoso, provavelmente, né? Ela carrega isso até hoje, ó. Você estudou lá porque foi eu que te levei, né? Fato. Foi eu que fiz tua matrícula lá. Então, tipo, o vô gosta de carregar o tio. Mas é interessante que você disse, Emerson, dos números, né? Guiarem para o resultado, para o negócio e tal. Porque é a visão do RH, né? O RH, há muito tempo, deixou de ser esse RH, estava só preocupado com pessoas. A gente está preocupado com pessoas, sim, e a gente tem que cuidar e zelar das pessoas. Mas o RH também tem um propósito estratégico muito grande, né? Porque as pessoas que trazem o resultado e os números tiram a gente do achismo, né? Então, eu percebo que as pessoas não estão muito felizes. Poxa, tá ali as pesquisas e vamos aprofundar e vamos olhar esse número, vamos ver onde é o foco, qual a ação assertiva que a gente vai tomar, né? Inclusive, a gente fez recentemente, o Luciano que está aqui com a gente estava lá, a gente fez um fórum com um comitê executivo para explicar a importância. A gente lançou 11 dashboards aí, painéis, e como usar esses dashboards de forma estratégica para tirar a empresa do achismo, para tirar esse resultado através de um viés que às vezes a pessoalidade traz, né? E o número nos ajuda com isso, né? Então, acho que é o fato de eu ter estudado matemática e ter ido para a área de pessoas, que foi totalmente... fui para o RH por um acaso, né? Eu acho que é interessante porque combina muito comigo, porque eu coloco o comportamento das pessoas numa curva normal, né? Então, as pessoas tendem a se comportar mais ou menos dentro dessa mediana. A gente acaba expurgando ali os desvios e trata como exceção.
mas as pessoas tendem a ter um comportamento ali um pouco mais lógico dentro da normalidade. Isso é fato. Eu acho que a gente diz que todo mundo é singular, mas de fato todos estão dentro das suas tribos e elas repetem muitos dos comportamentos, né? Entender isso ajuda o quê? A gente a montar algumas estratégias de impacto. A gente fez um trabalho para uma companhia há um tempo e a Fer também entrou nesse projeto com a gente, que foi como eu recompenso pessoas de momentos diferentes. Então não foi nenhuma quebra por gerações, foram de momentos diferentes. Porque você tem um indivíduo na organização, especificamente era uma área de tecnologia, com um pouco mais de 100 pessoas. Você tem pessoas que são entrantes, você tem pessoas que são experientes e tem muito tempo ali dentro. Nem todas querem ganhar as mesmas coisas. Uma se anima a ir para os Estados Unidos num congresso, o outro fala, meu Deus do céu, ficar uma semana fora de casa eu não quero. E no fundo, às vezes, fala assim, cara, pô, você vai mandar para os Estados Unidos. Que privilégio é esse? E o cara falou, não me mande para lá, eu não quero ir. Eu já fui tantas vezes. E parênteses, uma das coisas que a gente põe numa caixinha, né? Tecnologia é tudo jovem, tudo nerd e tal. E não é, né? Assim, e aí, quando a gente faz esse mapeamento, você consegue entender que existe um padrão de comportamento, mas que existem particularidades e que se você não trabalhar a remuneração pensando nessas particularidades, a chance de errar, de gastar um dinheiro de forma ineficiente é muito alta. Ineficiente, porque no fundo a estrutura de recompensas a gente tem que ser o mais estratégico possível do ponto de pensar o que de fato é valor para você. Nem sempre é a coisa que é mais barata ou mais cara, mas o que é valor para você. Não é mais dinheiro, né? Porque a gente viu isso, né? Que, tipo, às vezes não era também dar mais dinheiro, porque os mais jovens queriam oportunidades de estarem próximos de quem eles admiravam. Então, participar, às vezes, de eventos, de coisas em que eles pudessem ter acesso aos palestrantes ou às pessoas que eram referência na área, ou dentro da empresa ter mentores, para eles era muito mais recompensador do que, de fato, um aumento salarial ou, sei lá, um outro tipo de benefício. E para quem já estava como mentor, já era assim, pesava mais o dinheiro, porque já tinha família, já tinha outros compromissos, a pessoa já queria... Então foi interessante isso, assim, sabe? Da gente poder... Entender isso, a gente tem que fazer um jogo de compreensão do interesse das pessoas e o interesse da empresa. Eu acho que a nossa cadeira é super desafiadora por isso, porque a gente tem que unir as duas coisas. Né? Então, eu tive uma experiência numa empresa de tecnologia em que a gente fez uma virada do pacote de benefícios, pacote de benefícios que mais atendesse a eles, né? Então, quando você vai olhar o pacote de benefícios, vou dar um exemplo. Lá a gente tinha um pacote de benefícios que você remunerava quando indicava uma pessoa para uma vaga e desse certo. Poxa, esse benefício é super legal. Mas naquele momento, as empresas de tecnologia, foi uns 2 anos atrás, mais ou menos, as empresas de tecnologia estavam fazendo layoff. Então fazia sentido esse pacote de benefícios. Essa verba destinada não podia ser destinada para um outro tipo de benefício, e é aí que a gente fez toda a virada de pacote de benefício e a galera ficou super feliz. E no fundo tem matemática, né? Veja só, a gente mapear 3 grupos e entender, a gente fez uma análise, né? Você faz uma pesquisa, você pega uma amostra para fazer uma pesquisa quali, você faz um quant com todo o público e você tem que decifrar aquilo em como é que eu reúno esses grupos, como é que eu penso em probabilidade, matemática, você está dizendo matemática. Ela não está longe da gente. Eu não sei se você gosta dessas coisas, mas eu viajo nessas... O nosso cérebro é um bichinho que calcula muito, é que a gente não sabe. A Fernanda fala assim, eu não gosto de matemática, não sei o quê, mas o cérebro dela, no fundo, acho que pelo menos eu acho. Eu acho que faz. Dentro tem um macaquinho batendo prato, assim. Matemática é o seguinte... Sabe quando você tá naquela rodovia, mão dupla, que você fala assim, vou ultrapassar esse caminhão. E aí você vê um outro carro vindo na frente, cara, naquele momento teu cérebro começa a fazer cálculos muito rápidos, dizendo assim, nessa velocidade, essa condição dá, pode ir, acelera, aí você confia que o motor vai te responder. Cara, é matemática. Isso é matemática. Traduz isso num cálculo. Eu não sei fazer fórmula disso, eu só sei pisar no acelerador, você sabe também. Vou virar meu carro à direita nesse murinho. Quanto eu tenho que andar pra frente, que é o X. Quanto eu tenho que andar pra frente pra virar e não sair raspando na parede. Esse X me ferrou. O Emerson assistiu de plateia isso. Eu ralando a lateral do carro, assim, ó. Eu olhei no retrovisor, o Emerson tava com as mãos, assim, na cabeça. O X, errei o cálculo do X ali. Eu vou fazer uma brincadeira que é real, da minha mãe,
Que a minha mãe, ela é que nem a Fia, assim, não gosta de matemática. Eu gosto, ela que não gosta de mim. Entendi. O problema é esse. A minha mãe misturava um pouco o X da equação com o X dos números romanos. Então, para ela, o X sempre valeu 10. Bota 10 aí. X vale 10, então acho que o cálculo do X lá... Foi engraçado uma vez que Boa eu ideia, fiz uma... Né? Porque quando você não souber a resposta, É você 10. fala X é 10. X é 10 e a chance de acertar é grande, né? É verdade? Isso é engraçado porque uma vez eu fui fazer uma planilha e aí eu mostrei pro João que eu falei assim, eu não tô conseguindo botar os filtros aqui no Excel, porque deu filtro e não... Ele olhou e falou assim, você inverteu todos os eixos. Em vez de fazer o que era pra ser coluna, eu fiz como linha e tal. E aí ele falou assim, pô, e na hora ele deu risada, não sei o quê, mas depois desenvolvendo com o pessoal, né, de tecnologia aqui e tudo, foi uma das coisas que ele trouxe, porque ele falou assim, ó, é assim, lá em casa, eu tenho um case, assim, da pessoa que, na cabeça dela, o Excel não é óbvio que é assim. Então, de repente, a gente tem que pensar numa lógica aqui pra apresentar que a pessoa pode inverter os eixos e tal. Então, assim, tá vendo? Nem é de todo ruim, assim, ter esse pensamento. Você serviu como uma cobaia. Eu servi como um desvio padrão, sei lá, do negócio aí. Mas o usuário sempre tem disso, né? No fundo, a gente tem que imaginar... Quando alguém desenvolve um aplicativo, ele pensa nisso. Você... teve ligado a uma empresa de tecnologia. Então, o que eu preciso imaginar? Que o usuário pode todas as coisas. Tudo pode sair daquele negócio. E o quê? Coisas que eu previ e que eu não previ. Mas, no fundo, a forma como a gente compila esses estudos, a matemática é um grande aliado. Assim. Não precisamos falar para o cara de remuneração isso. A gente precisa contar para os outros. Né? Esse é o desafio. Mas, voltando, você disse que o acaso te levou ao RH. Qual é o acaso? A história é um pouco assim, eu trabalhava no varejo, né, e aí... Qual empresa? Na C&A. C&A. Então, peraí, eu não tinha anotado a C&A antes. A C&A vem antes da Nestlé? Vem antes da Nestlé. Tá bom. Porque quando eu terminei o ensino médio, meu pai falou, bom, filha, até aqui deu pra te ajudar e, né, agora você vai ter que ajudar o pai. Já que você estudou matemática, vamos fazer uns números agora. Vamos ajudar na matemática de casa aqui. Mas o meu pai, eu acho que o meu gosto pela matemática vem muito inspirado no meu pai. Porque desde muito pequena, meu pai me colocava na mesa, assim, no dia do pagamento. No 5º dia útil, me colocava na mesa, assim, e separava ali os boletos e vinha com o dinheirinho na mão, também, né? Cara. E aí ele falava, ó, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra cá, ó, isso aqui é o que sobrou. Então, eu desde muito pitoquinha, eu tava com ele ali, né? Então, a matemática vem aguçado. E aí acabou o ensino médio, e aí meu pai falou, bom, filha, agora, né? Vamos trabalhar. Meus pais têm até a 7ª série. Então, eles falam, ó, agora você já tá formada, agora vai trabalhar. E aí eu fui, mas eu sempre tive essa vontade de fazer faculdade, de me desenvolver, de mudar um pouco minha realidade, né? E aí eu entrei na faculdade, eu trabalhava na C&A nessa época, lá no provador masculino, sei fazer nó de gravata. Na época vendia gravata lá, né? A gente fazia o nó no cara, media a barra da calça para a costureira fazer. Então, era um pouco disso que eu fazia lá. E aí eu entrei na faculdade e você precisava de uma demanda de estudo de 4 horas em sala de aula e 8 horas fora. E trabalhando no comércio eu não tinha essa condição. Até que eu cheguei e combinei com a gerente. Obrigada. Combinei com a gerente e falei assim, ó, vamos fazer um acordo, você me demite e aí eu preciso estudar. Ela falou, então vai lá, Aline, bate meta 3 meses seguidos. E aí eu me comunicava bem, né, trabalhando no comércio, e aí eu arrebentei de bater meta. E aí deu certo, ela me demitiu. E eu fiquei na faculdade só lá. Imagina a justificativa, né? Que legal. Por que eu vou demitir ela? Porque ela bateu meta 3 vezes. Ela bateu meta 3 vezes seguidas. Não, ela foi muito legal comigo, né? Como já passou muitos anos, acho que ela não vai se importar de eu falar isso. Não, mas acho que foi justo. Acho que é uma combinação boa, né? Tipo, tinha uma boa justificativa. Não, tem. Pra estudar. A brincadeira é como é que você justifica, porque alguém vai dizer, caramba, mas... Não foi por desempenho. Bota mais 3 aí, fala mais 3, né? Tipo... Hoje teria que subir até o CEO para aprovar isso, né? Como uma pessoa que bate meta. E aí eu fiquei lá dentro da USP, peguei bolsa de alimentação, não sei o quê, e fiquei lá estudando. Até que veio na minha caixa de e-mail call center bilíngue para um centro de serviços da Nestlé, uma profissão terceirizada e tal. E eu falei, olha, é o dobro do que eu ganho, acho que eu vou nesse negócio aí. De criança, eu já tinha estudado espanhol pelo governo, né? Desci o morro correndo, falei, mãe, você vai subir comigo
para poder assinar, porque eu preciso me matricular nesse curso de espanhol, porque eles estão dando de graça. Então, eu quero. E quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu rodava vários sindicatos procurando cursos extracurriculares. Porque eu adorava fazer curso sobre temas aleatórios, assim. Então, eu fiz curso de estoque a contabilidade, esses mini cursinhos, né? E aí, eu puxei minha mãe para fazer minha inscrição, e aí eu estudei o espanhol. E a hora que caiu na minha caixa call center bilíngue, eu falei, opa, eu vou. E aí eu fui. E aí, obviamente, eu não fui aprovada, né? Mas a recrutadora, eu acho que foi muito com a minha cara. No raciocínio lógico, eu devo ter mandado super bem e eu me comunicava bem. Mas eu estava concorrendo ali com pessoas nativas, né? Para esse call center, e eu não passei. Aí, acabou a entrevista, tudo. Aí ela me chamou do canto e falou assim, olha, você não foi aprovada, mas vai ter uma vaga de estágio em RH. Você tá afim? E aí é direto pela Nestlé mesmo, não é terceirizado. Eu falei, é claro que eu tô afim. E foi assim que eu entrei. Aí eu entrei num centro de serviços para fazer a parte de operacionalização de folha de pagamento, operacionalização de pacotes de benefícios, né? E ali eu ajudei a estruturar toda a parte de centro de serviços da Nestlé, lá em Ribeirão Preto mesmo. Foi um desafio super legal, assim, aprendi demais com a galera que estava lá. E depois disso, eu acabei indo para uma área de NCE, que lá chama NCE, né, que é uma parte de melhoria contínua, e dando treinamento de melhoria contínua de um método muito específico que tem lá na Nestlé, de Balance Scorecard, e dando coaching depois da reunião, da metodologia. Uma gerente de RH virou para mim e falou, olha, você faz bem treinamento. O que você acha de vir trabalhar aqui e fazer melhoria contínua na área de treinamento, que é algo tipo TPM, assim, né? A parte de treinamento, aqui em RH. Eu falei, opa, super quero, né? Já estava há um tempo ali fazendo melhoria contínua, e aí eu fui parar, de fato, dentro de um RH, com a gestão de treinamento. Nossa. Caramba, cara. A carreira me escolheu, né, na verdade. Pois é. Mas você manteve o machado afiado. Eu acho que isso é importantíssimo. Teve muita coisa que te conectou ali, né? Porque algumas oportunidades, elas aparecem, né? Se a gente faz uma análise agora, e você fez. Fui atrás de uma segunda língua, fiz esse teste, não deu certo, mas provavelmente me destaquei em alguma coisa. Fui desvio padrão dentro de uma análise que alguém viu e falou, cara, acho que a gente tem uma oportunidade aqui, né? Eu acho que essa sede por aprender as coisas sempre nos abre portas, sabia? E, né, é óbvio que eu tô te conhecendo pelo que você tá me contando agora, mas eu vejo que muita gente hoje não tem essa sede, sabe? Essa vontade de falar, o que mais eu posso aprender? O que eu posso fazer de diferente? Você sabe que a gente entrevistou a Melissa no primeiro episódio desse ano aqui? Melissa Veloso. A Melissa Veloso. E ela sempre nos provoca e me provoca, e ela me acompanha assim na caminhada há um tempo, diz assim, o que tá todo mundo fazendo? Ela fala assim, é isso aqui, então você tem que fazer um negócio diferente. O tempo inteiro ela fala, o que tá todo mundo fazendo? Então, bom, isso a gente já sabe, certo? Pega lá os dados de pesquisa e nós vamos ver o que todo mundo tá fazendo, tá aqui. Então faz um negócio diferente disso aqui. Quebra a lógica. Eu gosto de estudar economia comportamental também, e esses dias eu tava vendo uma palestra de um cara, e um americano, eu não esqueci o sobrenome dele agora. Fala que é John, não. Mas ele era conselheiro de uma companhia americana, ele estava numa reunião muito crítica, e ele conta isso na palestra. O chairman e o CEO, eles brigaram, e estava numa situação muito de muito conflito. O chairman chega e diz assim, cara, eu desisto. Tá na mão de vocês, faz o que quiser. Uma reunião em que eles estavam com toda a diretoria para resolver. Cara, o chairman levanta daquela reunião. Uma reunião que ele imaginava que levaria algumas horas para... O cara, nos primeiros 15 minutos, toma essa decisão. Ele fala, cara, como é que eu quebro esse padrão agora? Imagine ele não é parte da diretoria, ele era um conselheiro ali, mas ele levantou da mesa e correu na frente da porta e sentou na porta. Sentou na porta. Falou, cara, você não pode passar aqui. Entende o seguinte, a decisão que você está tomando pode impactar anos dessa companhia e não vai dar mais para mudar. Por favor, senta aqui. Senta aqui, só senta aqui. Não sai dessa sala agora. O cara senta. O primeiro padrão é, ninguém senta no chão. Segundo, ninguém corre. Mas ele falou, ou eu faço algo para quebrar essa condição e me abrir uma nova possibilidade,
no mundo das negociações acontece isso, ou eu tô complicando. E aí o cara sentou. Aí o presidente chega e na roda dos dois sentados no chão, senta os três. Ele pede que a diretoria saísse da sala, a diretoria sai da sala. E ele falou que passaram 2 horas e tanto conversando até que eles chegassem num acordo. Não de amigos, de novo, toca aqui no dedinho, mas esse negócio precisa prosperar e nós vamos precisar agora entender como nós vamos levar com relação à briga que vocês tiveram. Desse dia em diante, de espírito, né? Desse dia em diante, o chairman virou floorman. 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 Mas o ponto é, eu acho que esse é um ponto que eu quero te ouvir, porque você falou um negócio no café e tem várias perguntas interessantes, mas a primeira é que nós temos um estilo de pensar em remuneração que é qual é a mediana? Então, o que todo mundo está fazendo? E esse, na verdade, é contraintuitivo agora, porque nós estamos dizendo o que todo mundo está fazendo isso. Então, eu vou fazer o contrário. Cara, mas o contrário é muito perigoso. Como é que você lida com isso? Porque o jurídico vai dizer, peraí. Sim. A contabilidade vai dizer, não, peraí. Quando a empresa é muito grande, eu acho até mais difícil. Como é que você enxerga o mundo da compensação do ponto de vista de querer quebrar paradigmas? Eu sempre desafio o time a pensar diferente, né? A pensar o que a gente pode fazer em prol da satisfação do colaborador e que fique melhor para todo mundo. Um jogo de que fica melhor para todo mundo. A gente estava conversando no café, né, sobre gestão cíclica, né? Então, eu tenho um time muito diversificado hoje, né? E aí, eles são meus respaldos, porque eu chego para eles e falo assim, mas por que tem que ser assim? E aí, um vem com a legislação, o outro vem, não, mas aqui se faz assim. E eu falo, tá bom, então vamos pensar como que a gente melhora a satisfação do colaborador, como a gente melhora a vida dele, como a gente organiza dentro de um padrão para uma organização mínima, né? E vamos negociar esse movimento, né? Então, assim, tem coisas que a gente vai ter ali um desvio seguro, mas que a gente vai decidir correr um risco, né? Porque se a gente for se basear muito na legislação lá de trás, tem muita coisa ainda que não se modernizou, né? E aí a gente vai abrindo um pouco esses espaços para melhorar a vida, porque colaborador satisfeito, ele vai ser feliz, né? Então, o importante é isso, é a gente fazer o colaborador estar satisfeito e ele estar feliz ali. Então, às vezes, a gente consegue ter alguns manejos ali em cima dessa legislação, né? O quão satisfeito ele deve estar? Veja que nós vamos pensar agora. Será que ele, num estado de muita satisfação, pode ser que ele entre num estado de zona de conforto. Uma zona de conforto e não de contentamento? Veja, contentamento eu sou feliz com a carreira que eu tenho, mas eu sei que eu ainda vou melhorar algumas coisas, eu vou aplicar aqui, eu vou continuar estudando isso. Contentamento é diferente de agora atingir. Como é que você calibra esse tipo de coisa a ponto de dizer, eu preciso que esse cara ainda esteja com a faca nos dentes, mas ao mesmo tempo ele não pode estar extremamente insatisfeito com alguma coisa, estressado, né? A gente tem que dar oportunidade interna, né? Um ponto que eu sou muito a favor é de dar oportunidade de crescimento interno, né? Então, quando ele tem a perspectiva do para onde ele pode ir ali, quais são os seus próximos passos, esse colaborador ele tem que ficar mais tranquilo na cadeira, mas não com a tranquilidade de estabilidade, com a tranquilidade de estou me desenvolvendo para atingir aquela meta que eu tenho, que é ser um coordenador, que é ser um gerente, que é ser alguma coisa do tipo. Então, quando você tem essas oportunidades internas e você só traz externo, por exemplo, e aí a nossa estrutura de remuneração, nossa política tem que estar muito alinhada e preparada para isso, né? Para a gente garantir que os externos não venham superior aos internos. Porque senão a gente acaba perdendo essa perspectiva do colaborador interno de crescimento. Né? Então, eu abri uma cadeira lá em cima, eu desenvolvi o pipeline para poder atingir essa cadeira, né? Como que está o desenvolvimento dessas pessoas para estarem prontas para lá? Porque se eu sempre falar que a pessoa não está pronta, se eu não tiver uma aposta nesse colaborador, por mais que ele não esteja 100% pronto, eu vou ter que buscar de fora. E essa pessoa que vem de fora, é um desafio que eu faço muito para os gestores, né? Essa pessoa que vem de fora, ela vem pronta. A gente tem um risco da cultura da empresa, a gente tem um risco da pessoa não se adaptar, dela não gostar da gente, né? E o cara que está aqui dentro, não. O único risco que eu tenho é de ensinar ele a técnica.
e a técnica é mais ensinável do que o comportamento. Né? Então, a gente sustenta essa motivação do cara através dessas oportunidades internas. Tá. Você teve uma experiência como BP, né? Você acha que isso te deixou, abriu o seu leque de possibilidades quando você pensa em remuneração, de você poder considerar, como você falou, né, de ouvir muitas pessoas do seu time? Então, mesmo que tragam, às vezes, assim, alguns receios, deixa eu colher esses receios, deixa eu ver porque que as pessoas estão pensando desse lado. Essa visão sua de BP, de agregadora do negócio, assim, você acha que te deu essa visão menos burocrática de remuneração? Deu muito. E aí, quando eu fui para... Eu fui por muito tempo BP, né? Por muito tempo ali junto com o negócio, na estratégia, pensando nas pessoas, ouvindo as pessoas. E aí chegou um momento da minha carreira que eu tive que direcionar por uma área especialista, por causa da empresa que eu estava, mobilidade na época que eu não tinha, porque eu tinha aberto um negócio. Então, eu escolhi, aí eu já ouvia vocês, né? E aí me motivou a ir para a área de remuneração. Mas a gente tem culpa nisso? Tem total culpa. É só você casar a data do meu movimento que eu fui para remuneração com a data que vocês começaram. Então, Peraí, case então vamos nos situar nesse momento. dia. Nós começamos em 2019. Exatamente. 19? Em Eu 2020, na verdade, que a gente começou a produzir na 19 pandemia, foi aquele né? piloto, Nós fizemos os 6 primeiros episódios em 2019. e tudo eu fui mais. para remuneração ali final de 2020, começo de 2021. Aí Então a realmente gente já estava publicava. já na semanal. Eu ouvia vocês. E aí eu tinha que escolher uma área especialista para guiar a minha carreira, né? E aí eu queria ir para a área de remuneração. Eu achava essa área super legal. Te confesso que eu ouvi alguns nãos. Eu ouvi alguns não. Sentei para ir para a área de remuneração 3 vezes. Ah, mas por você pedir alguém dizer, não vai. Tipo, não passou, olha, faltou isso, olha. Uhum. Até que um dia que chegaram e me contaram a real, né? Falou, olha, Aline, de verdade, você é uma excelente BP, você é super expansiva, você consegue fazer as pontes e vir para a área de remuneração, você não vai ficar muito feliz sentada atrás do computador o dia inteiro, sentada na cadeira. Eu acho que essa área não é para você. E aí vem minha maneira disruptiva, né? Eu falei, quem disse que remuneração tem que estar sentada atrás da cadeira? Remuneração tem que levantar da cadeira, tem que ir até o negócio, tem que estar junto do negócio, porque remuneração é muito estratégico, né? Você tem que ouvir. E aí meu lado de BP traz muito isso, né? De saber que às vezes o gestor está pedindo um aumento salarial para o colaborador dele, para suprir uma deficiência ali de talvez uma liderança, talvez uma falta de oportunidade, e aí ele quer recompensar com dinheiro. Mas a gente sabe que se a gente der esse dinheiro ali e não consertar o restante, daqui 6 meses ele está batendo na porta de novo. Então, essa percepção me ajuda a questionar bastante essas solicitações, essa visão um pouco mais abrangente da empresa como um todo, do que acontece além do mundo da remuneração. Né? Porque na cadeira de remuneração eu falaria assim, ok, está dentro da política, eu posso te dar 10, 15, 20, enfim, depende da política de cada empresa, o quanto ela decide para isso. Mas eu vou resolver o problema? Meu turnover vai realmente, lá voltando nos indicadores, meu turnover realmente vai baixar se eu simplesmente der o dinheiro e não questionar o algo a mais? Né? Então, acho que essa bagagem de BP me traz muito para essa cadeira de remuneração, essa parte muito questionadora. O campo ele é necessário para todo mundo, né? Eu acho que se a gente extrapola de remuneração, RH ou qualquer companhia, eu acho que quando a gente tira os ouvidos do campo, os olhos, a gente perde o potencial de inovar, de entender as tendências, de descobrir os desvios, né? Atrás de uma mesa, de um computador, isso é muito complicado. Você sabe que a gente começa falando do programa, de como a gente sonha com isso, mas a gente fez uns vídeos curtos agora, eu e a Feira, um de frente pro outro, dando risada, contando umas coisas, mas de fato o que o podcast fez pra gente ao longo desses anos. Olha quantas pessoas sentaram aqui. Pessoas que nos trouxeram perspectivas diferentes. É quase como se a gente trouxesse o campo para dentro dessa mesa e eu pudesse explorar ao máximo as pessoas contando como é que elas trabalham, o que elas enfrentam de dificuldade. Isso aqui é um outro campo vasto de oportunidades para a gente ter ouvido colado e falar assim, opa, tá acontecendo alguma coisa, as pessoas estão se movimentando desse jeito.
Veja, e o BP nasce assim, né? O BP é o cara do campo, né? É a conexão entre o campo e o RH para dizer o que a gente precisa fazer, como é que o pessoal possa entender. É o personagem do Marcelo Taz lá do Castelo. Porque sim não é resposta. Porque sim não é resposta. É o cara da política, porque de fato ele tem que trazer uma nova... Ele tem que trazer uma nova regra do lado de cá, mas ele tem que saber mapear o campo, como as pessoas... É uma habilidade muito... O BP, ele carrega algumas habilidades muito interessantes, assim, né? Do ponto de vista de negócio e negociação. O BP, ele tem que ler aquilo que não é dito, né? Ele tem que ter essa percepção de saber o que não é dito. Então, você consegue, através das entrelinhas das pessoas, pescar um pouco disso, do que não é dito na vida real. É interessante quando a gente pega as entrevistas de desligamento, todo mundo fala assim, por uma oportunidade melhor, não, é salário maior. É que nem término, né? Não é você, sou eu. Não. Essa é clássica, né? Mas aí existe uma boa leitura, que se de fato faz, não é você, sou eu. Fala, tá bom. Boa desculpa, é salário, vou ganhar mais lá. Eu falo, gente, acontece da gente se movimentar por um salário menor, mas a gente tem que estar muito pé da vida, né, para poder fazer esse movimento. Então, se a pessoa saiu para ouvir uma oportunidade, porque já alguma coisa tem, né? Então, assim, algum incômodozinho lá no fundo do coração, ele existe. A gente tem que saber ler ele, né? Quando você pega a entrevista de desligamento, sempre vem ali uma resposta meio que padrão, mas tem lá toda uma entrevista desse BP, né? Para ouvir as entrelinhas e nos trazer realmente qual que é essa entrevista de desligamento real. E não só o que ele assinala no X, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A chefe está aqui na frente agora, eu vou dizer. A gente ouvir sobre uma oportunidade, se abrir para ouvir uma oportunidade, significa que algo não está bom? Eu agora pergunto para você mesmo. Ou, se algo está muito bem e legal e uma oportunidade vem... Eu digo oportunidade, alguém bate na porta e fala, cara, eu queria te fazer uma oferta, queria falar contigo. Você já chegou a dizer, não, obrigado, não quero nem ouvir porque, cara, eu tô super bem. Como é que é contigo? Eu já já bateram na minha porta para falar assim, olha, tem uma oportunidade ali. E aí eu falei, sim, tá tudo bem, eu não quero ouvir. Né? Às vezes dá aquela curiosidadezinha de ouvir, mas assim, você para pensar, se você tá bem, você fala assim, poxa, eu tô feliz, tô bem, tô fazendo o que eu gosto, eu tenho um líder que me compra, que tá comigo, acreditando no que eu faço. Eu vou correr esse risco de me movimentar? Como que é o negócio lá? Como que é o negócio aqui? Qual que eu gosto mais? Né? Então, mas é só ouvir. Não, mas só ouvir. É só ouvir. Ela tenta ser. O diabozinho aqui, né? O anjinho e o diabozinho aqui. Só ouve. Aí vai que eu escuto e gosto, né? Aí eu vou e me ferro. Mas você sabe que é um indicador, né? Eu acho interessante, assim. Todas as vezes que acontecem situações assim, ou que as pessoas me contam também, assim, eu sempre incentivo de, tipo assim, escuta o que as pessoas viram de legal em você. Sim. Porque é um indicador de você saber o que você está fazendo bem, o que está chamando atenção no seu trabalho. Não aquilo que, né, o que a gente põe quando a gente está procurando emprego e põe no currículo, mas assim, alguma coisa que você está fazendo, ou que você descreveu em algum lugar, ou alguém indicou e falou, aquela pessoa tá chamando a atenção de alguém. Então escuta pra saber o que é, pra você ter esse indicador, né? Fala assim, e aí você tem mais recursos também pra falar assim, tô indo no caminho certo, vou continuar fazendo isso aqui, ou, sei lá, é mais interessante o outro e eu vou fazer isso lá, né? Mas eu acho que é um indicador, assim, a gente precisa... A gente de remuneração adora ouvir, né? Pra saber qual que é o pacote de benefícios que tem lá no outro, que eu não faço aqui ainda. É uma oportunidade, né? Oportunidade bente, ó. Então, como que é seu organograma aí? Fala assim, vai lá, faz a entrevista lá pra saber o que Aí daqui a pouco passa 2 semanas. E aí, você fez a entrevista? Fiz, tô saindo, ó, tá aqui, ó, vim fazer. Cara, aliás, eu queria pedir até pra você que eu tô saindo. É o risco, né? O risco. É um risco, né? Bom, você já passou... Então, por empresas gigantes, né? Se a gente pensa Nestlé... Já fui cliente de todas. Nestlé, FEMSA, depois foi para Enjoei. Isso. Diz para mim, das grandes e das que estão começando do zero, o que você gosta mais? Eu não sei se essa é a melhor pergunta, mas você, de repente, pode me corrigir no meio do caminho e dizer, não é sobre gostar mais. Tá bom. E se a gente consegue começar do zero numa grande também? Porque às vezes a gente pensa num panorama, né? Muito assim, começar do zero. Tem pequenos começos que a gente faz também numa grande. E tem pequenos recomeços, né?
tem pequenos recomeços. Eu falo que essas minhas passagens foi o 70, 20 e 10, né? Você vai lá, você estuda. Então, a Nestlé, para mim, foi uma escola fantástica, que eu passei por todas as cadeiras de RH, passei por melhoria contínua, passei por uma área que chamava Transition, que você ia para os outros países, aprendia a folha deles e trazia para o Brasil. Enfim, passei por diversas áreas e enchi minha mochilinha do conhecimento, né? Eu gosto de falar que eu enchi minha mochilinha do conhecimento. E dali eu fui para a Coca-Cola, FEMSA, né? Foi um ambiente seguro de mudança, porque eu tinha pessoas conhecidas ali e era um cenário muito parecido. Então, nesse cenário, eu falei, agora eu preciso ver um pouco do lado de fora. O que está acontecendo do lado de fora? Eu estou há 16 anos aqui dentro. Deixa eu ver se o mundo lá fora é igual daqui. E era um cenário muito similar, então me conduziu para essa mudança, né? Fui lá para a Coca-Cola, tudo muito já estruturado, tudo muito já realizado. Então, quando você começa um negócio do zero por alguma coisa já é muito, né, de resultado. Agora, quando você tem um negócio já pronto, tudo que você melhora é ali 5%, 2%, é tudo pequenos movimentos. E aí, depois disso, eu parti para uma empresa de tecnologia, né, que era justamente para construir, né? A folha de pagamento era feita ali na área de financeira ainda, e aí precisava trazer isso, transformar numa área de remuneração, benefícios e folha para uma empresa de tecnologia sob a ótica de RH. E aí eu fiquei encantada por esse desafio, né? Eu falei, caramba, eu posso colocar em prática tudo que eu já aprendi ali, que eu vi que tinha diferentão ali na FEMSA, e posso colocar em prática agora aqui numa empresa de tecnologia. E aí eram os meus 20% que você pratica com uma certa, um certo aconselhamento ali no ambiente mais seguro, né? Porque eu enjoei 300 e poucos funcionários, né, na época, e eu estava acostumada com 20 mil, 18 mil das empresas multinacionais grandonas. Então, ali deu para eu brincar legal, deu para eu colocar ali política, tabela, mudar pacote de benefícios, deu para eu brincar legal. A gente tinha bastante autonomia, eu com a fundadora e tal. E olha, isso me encanta. Me encanta porque você consegue ver o resultado concreto. Uhum. Você consegue ver... Empresa de tecnologia, a gente sabe se está melhorando ou não pelo Glassdoor, né? Glassdoor conta muito. Então, você vê que depois da mudança de pacote de benefícios, as pessoas pararam de reclamar. Quando você fala assim, não, aqui tem uma pesquisa salarial, aqui a gente está com o salário alinhado ao mercado, acaba um pouco do achismo das pessoas de que o salário está desviado, que o salário é muito baixo, aquela síndrome do patinho feio. Uhum. Então, quando você começa a comunicar isso para as pessoas, elas começam a olhar as coisas de forma diferente. E quando a gente constrói do zero, a gente tem um papel muito importante, que é o papel de comunicador e de educador. Uhum. Porque a pessoa que está ali... a gente está no mundo de remuneração, a gente acha que é tudo muito simples, né? Mas para a pessoa que está ali, que nunca teve isso, ela fala, para que eu preciso disso? Né? Para que eu preciso de uma tabela salarial? Para que eu preciso de uma política? Por que eu tenho que seguir essa regra? Né? Então, o seu papel educacional de mostrar onde a gente vai chegar, a satisfação, o senso de justiça que você vai colocar dentro da empresa, com essas implementações, é um papel crucial para quem começa a construir ali do zero. Uhum. Sim. A construção do zero também me anima, sabe? Eu gosto disso. É como um atleta. Você pega um atleta de elite, todos estão, assim, alto nível. E quem é o cara que se torna o campeão, o multicampeão? É o cara que consegue 2%, 3% a mais do que todos eles. Tem regularidade, alguma coisa. Enxergar essa mudança é muito difícil. Mas quando você trabalha com recuperação de pessoas, por exemplo, em situações, às vezes tiveram problemas de saúde, coisa do tipo, você tirar o cara do zero de um problema e fazer o cara ir para uma academia todos os dias, ou fazer cara, você fala assim, é muito rápido para você enxergar os resultados, e a pessoa, cara, como eu tô bem comigo, agora eu tô, sei lá, me alimentando direito, ou dormindo melhor, parei de ter dor nas costas, aí você fala, cara, é isso, tipo, trouxe vida, e o resultado é muito claro. Só que ao mesmo tempo tem gente que se desgasta demais. O cara que é muito de processo, ele chega num lugar assim, fala, cara, aqui você chuta escanteio e corre pra cabecear. O cara, você tá falando de alguma área específica eu tô da falando carreira? No caso da gente, que chuta escanteio e corre pra cabecear. Tem pessoa que sofre com isso, vê o que a gente faz, e não significa que é tudo uma bagunça, mas significa que quando você tá no transatlântico, cara, você sai do Porto de Santos, como a gente tava falando, e fala assim, qual é a próxima parada? Nós vamos agora atracar lá no Rio de Janeiro. Beleza.
Mas se tiver uma ilha no meio do caminho que você fala, mas será que a gente não poderia parar aqui? Ou você tava brincando, você tem um restaurante à direita e fala, vamos entrar nessa estrada de terra, vamos comer nesse restaurante? Não pode, cara, existe uma rota. Mudar isso aqui significa acessar outras camadas, é falar com a matriz lá nos Estados Unidos ou lá na Europa. Eu acho que na natureza eu tô falando assim, o caos e a bagunça, né? Tudo que a gente olha na natureza que parece um caos, na verdade tem uma ordem ali, muito além do que a gente consegue imaginar, né? Então acho que tem uma ordem intrínseca nas coisas, até naquilo que parece meio bagunçado, né? E mas esse é o ponto. É sobre deixar legado, né? É sobre você ver o caos e transformar na bonança, né? Então, você entra ali naquele cenário de caos e você tem que gostar disso, né? Não, é fácil? Não é fácil. Tem que ter muito estômago, né? Porque você está vendendo algo que as pessoas não conhecem, elas não acreditam porque elas não viram acontecer, né? E aí a gente traz essa expertise e fala, olha, eu já vi nas minhas vidas pregressas e isso funciona, vamos junto, funciona por causa disso, daquilo. Mas você precisa gostar muito dessa mudança de rota. E o que te faz gostar dessa mudança de rota é o que você conhece quando você chega nela. Se você gosta do novo, se você gosta de desafio, criar do zero ou às vezes é você ter a consciência de que talvez a escolha que você fez não vai ser boa e você não precisa se martirizar por isso. Porque eu vejo pessoas que são altamente planejadoras, qual é o sofrimento? É você montar todo um plano. Imagina aquelas pessoas que gostam de fazer uma viagem. O cara monta todo o plano, certo? Eu vou chegar aqui, eu vou no banheiro, esse horário, não sei o que, não sei o que. De repente, a dor de barriga sua, que você achava que ia ser às 8 da manhã, vai só às 4 da tarde. Cara, e quando quebra o plano, ela diz, que horrível, que chato, que situação. Não. Você escolheu na rodovia virar à direita, entrar na estrada de terra para comer naquele fogão a lenha que você imaginou. Cara, vai ser o fogão a lenha da minha avó. Hoje eu vou encontrar nostalgia. Aí você chega lá, não tem nada aí de tem fogão Pequi. a lenha. Aí tem o Pequi. De vez você fala, cara, não era nada disso. Legal. Acho que o jeito que você encara aquilo alguém vai encarar. Pô, não foi a melhor das experiências, mas valeu ter virado essa rota. Se você sofre demais, talvez esse não seja o ambiente. Por quê? Porque, cara, a gente se frustra bastante. Na grande ou na pequena. Então, acho que a maneira como a gente se porta diante disso pode ser o grande indicador que vai mudar o jeito de experimentar a coisa. É de parar na ilha ou de parar no restaurante, dando certo ou não. Porque não é sobre a ilha ou o restaurante. É a caminhada que você faz. Clichêzinho do caramba, Emerson. No final, o EBITDA precisa dar o resultado porque a gente precisa pagar bônus para todo mundo. É verdade. Estou excluindo. Sai dali e fala, beleza, agora a próxima rota que eu vou entrar, talvez eu vou antes olhar num aplicativo, num TripAdvisor, alguma coisa, para saber se tem algum indicador, o que as pessoas comentam. Legal. Eu vou sair dos planos, mas eu vou fazer alguns cálculos mais antecipados. Aprendi com a primeira. Não entra em qualquer estrada de chão, porque nem sempre aquilo vai trazer o resultado que eu quero, né? Mas o ponto é que eu gosto disso e você também. Eu gosto de tirar aprendizado de todo cenário, né? Então, se eu montei aquele plano enorme e aí eu fui lá pro board e o pessoal não gostou, eles vão me dar sugestão e a gente vai recalcular a rota, né? E aí talvez na hora você fica até um pouco assim frustrado, tal, aí você para e reflete e fala, poxa, faz sentido. Faz sentido. Vamos juntar as duas ideias e vamos complementar aqui, né? Então, tem uma parada de ego, assim, uma coisa assim, que você precisa aprender a lidar, né? Ouvir isso e falar assim, será que eu tô com um projeto de estimação? Ou será que dá pra melhorar? Eu vou querer agarrar esse projeto e falar, não, ele é assim, ele é meu e vai ser assim, acabou. A graça tá nisso, né? A graça tá nisso. Saber recalcular a rota. E montar quebra-cabeça é uma coisa que te exercita? Porque não tem rota, né? Assim, há controvérsias, né? Pra montar quebra-cabeça. Você começa pelas bordas e não sei o que e tal. Mas aí quando você não acha a peça, aí você fica ali, dói até do olho aqui, ó. Que aí você fala, eu vou pro outro lado. Eu guardo o bloquinho naquele canto e falo, deixa ele ali. Mas qual que é o teu planejamento? Como é que você faz? Eu sou apaixonada por montar quebra-cabeça, né? Tem rota, sim, tá? Tem uma rota. Então, a gente começa das bordas ali, aí a gente vê as grandes linhas e começa pelas grandes linhas. E se você não achar uma peça, cara, não sofra por essa peça. A gente tem 3.000 peças. O meu maior quebra-cabeça tem 3.000. 3.000 peças ali. Eu não vou sofrer por causa de uma.
né? Vamos bola para frente, vamos construir o restante. E no final vai sobrar uma peça que eu sei que é aquela ali, né? Então, montar quebra-cabeça existe um começo, você sabe onde você quer chegar, mas tem os desvios de rota no meio do caminho. Então, Nossa, assim... parece a sua história de vida. Será que tem alguma similaridade? Aquela menina sonhando em andar de terninho na Paulista, e aí os desvios de rota, e aí no fim... É bem isso, né? Você imaginou que você vai montar aquele quebra-cabeça que tem ali uma linha azul constante, mas você não acha todos os azuis. Então, você começa pelo pequenininho, verde, e vai montando isso. Quando você vai ver, você chegou no seu objetivo, que era montar ele todo. Uhum. E o legal é que minha pequena tá indo na mesma vibe, né? Ela sabe que mãe, com uma criança de 6 anos, não tem muito hobby, né? Não dá tempo de ter hobby. Hobby é o tempo que sobra para ficar com ela. Mas aí a gente conseguiu juntar as coisas que a gente gosta e agora ela já começa a montar quebra-cabeça comigo. Eu só queria um problema para minha vida, né? Porque eu não tenho mais parede para pendurar eles, então... Você tem aquele negócio que você enrola pra guardar? Tenho. É super profissa. Negócio, né? Porque nem na parede, tem que ter mesa suficiente pra você deixar também lá, você não enrolar pra guardar, né? Porque eu deixava minha mãe maluca. Porque ele ficava lá alguns dias. Ficava na mesa da cozinha. E aí ela, eu vou destruir tudo isso aqui, porque eu tenho que servir a janta. E assim, um quebra-cabeça de 3 mil peças demora 1 mês e pouco. Eu, pelo menos, demorava 1 mês e pouco pra fazer todas as minhas horas vagas, né? Então, eu colocava numa tábua, na época eu não tinha esse... Hoje em dia você tem um negócio que você infla, um tapete, você vai enrolando para poder manter ele montado. Mas na época eu tinha um tabuleiro que eu levava aquele tabuleiro para todo lado que eu ia da casa, de vez em quando eu tava montando no chão da sala e tal. E em que momento você tem o desejo de quebrar tudo aquilo e começar do zero? Existe esse, ou depois que você monta, você fala, nunca mais vou voltar para ele? Teve algum que você já voltou? Não teve nenhum que eu voltei a montar. Depois que você monta ali ele, você passa uma cola e ele vira ali o seu legado, né, de construção. E aí, bola pra frente, você vê, você já vai pro próximo desafio, né? Você gosta de ler assim? Não sei, porque às vezes a leitura nem sempre é o caminho que todo mundo gosta. Tem uns que gostam mais de série, mais de audiovisual. Eu comecei a criar um hábito de ler mais agora, né? E aí eu tenho meus ritos de manhã antes de ir para academia às 5 horas da manhã. Nossa, antes da academia às 5 horas da manhã? Eu acordo em torno de umas 4 e pouco. E aí Nossa, quer dormir lá em casa? Porque meu bebê tá acordando mais ou menos nesse horário. Já que você já acorda também, aí acho que vocês ficam lá. Eu vou contar para vocês como que eu cheguei nesse momento de espírito, né? De acordar 4 horas da manhã e academia às 5. Mas eu tenho um rito, eu acordo 4h30 da manhã, 4h20 por aí. Aí eu faço meu café. Aí eu sento no sofá. Aí o livro, agora do momento, é o Café com Deus Pai, né? Então eu faço minha leitura, meu diário. E aí eu leio ali umas 10 paginazinhas de um livro interessante ali que eu tenha no momento. E aí partiu a academia e começa meu dia. Você sabe, eu falei disso porque tem alguns livros que para mim são maçantes. E talvez como quebra-cabeça eu diria, será que eu volto nele? Tipo, teve alguns que eu quero, mas eu falo assim, cara, mas eu desprendi tanta energia, mas eu deveria, mas eu não vou. Deixa ele na minha tela, deixa ele no meu quadro, deixa ele na minha prateleira, porque quem sabe algum dia eu vou acessá-lo de novo, né? Mas eu acho que a gente fez a associação com o quebra-cabeça, mas ele conversa muito com umas coisas da vida, assim, né? De você deixar algumas coisas guardadas porque você sabe que vai utilizar. Eu me lembro também de fazer, não tão grande como esses, mas começo alguns pedaços, falo, guarda isso aqui. Comecei a me desenvolver bem nele, faz esse canto, tipo, eu vou usar. Você estudou espanhol lá atrás. Você fala, por que eu estudei espanhol? Tô usando agora? Não tô, mas não tem problema. De repente eu vou para minha vaga em que eu tenho que conhecer folha de pagamento em outros países e agora é o momento. Ou eu vou lapidando aquilo de vez em quando. Você disse que a sua mochila é a mochila do conhecimento, né? Mochila do conhecimento, Mochila do conhecimento. A mochila do conhecimento, se fosse basicamente como quebra-cabeça, seria a condição de eu ir montando essas peças. Você já montou? A pergunta que você falou, teu quebra-cabeça já está todo montado? Da vida, assim? Não, eu acho que eu sou uma constante em busca de quebra-cabeças, assim. Eu acho que a única coisa que não nos deixa sozinho é o conhecimento, né?
Conhecimento é nosso. Uma vez que você adquiriu esse conhecimento... Eu mesmo esqueço. Ninguém tira, mas eu mesmo esqueço. No meu caso... Mas é que nem fazer faculdade, né? Você sai da faculdade sem saber nada, mas você sai diferente, não é? É bem isso. É verdade. Então, às vezes você entra no tema A, você saiu dali sem aprender o tema A, mas você sai diferente. Alguma coisa você carrega ali daquela experiência. O virar e ir num restaurante que a comida você achava que ia ser muito boa e a comida nem era, mas às vezes tinha uma tiazinha simpática, um ambiente bonito, você sempre carrega algum conhecimento, né, das suas experiências. Então, eu adoro me enfiar em várias experiências diferentes. E eu não sei, eu acho que é muito do meu estilo. Eu acho que eu não vou parar de buscar conhecimento nunca. Que, no entanto, eu me enfiei em 2 pós ao mesmo tempo, sem tempo, com filho, querendo montar quebra-cabeça. E aí eu vou... Você tá fazendo pós em quê? Já fez? Ou tá fazendo? Tô fez? Tô fazendo. Agora eu tô fazendo a pós de remuneração, né? Da Unisal, do Alberto. E eu tô fazendo um MBA da FIA de competência para C-Level. É bem interessante. Que legal. Você tá mirando lá? Eu tô mirando lá, um dia. Tô mirando lá. Mas eu não tenho pressa, não. Não tenho pressa porque eu tô gostando do que eu tô construindo, né? Então, eu tô vendo ali que eu tô deixando bons legados, né? Da onde eu tô passando. Tô deixando bons legados. Então, eu gosto de concluir meus legados, né? Então, o primeiro passo ali é desenvolver time, ter um time sólido, você vê a transformação da empresa, e aí eu falei alguns recomeços, né? Então, a área que eu tô agora precisou de um recomeço, né? Porque a área, ela deu algumas patinadas ali nos últimos 2 anos, né? Então, a gente quase que reconstruiu a área. Então assim, e você vê que você deixou de ter as pessoas carentes daquilo, nossa, me deixa muito contente. Interessante, você está me fazendo pensar aqui agora. Olha o começo de um outro quebra-cabeça, então, aí, né? Deixa eu já começar a montar umas peças daqui, deixa eu reunir outras de lá, deixa eu curtir minha caminhada, porque no fim das contas não é sobre chegar lá. Bom. Isso é muito bom, não é sobre chegar lá, de fato eu vou desfrutar nesse caminho, até porque se fosse, muita gente se frustra porque fala assim, eu quero ser diretor aos 30 anos de idade. Tipo, o cara tá com 30, ele não é ainda e fala, nossa, eu tô frustrado, porque... Cara, não é só sobre... Por que você quer? Por que você quer essa posição? Essa seria a minha primeira pergunta. Por que é que você quer essa posição? Porque eu quero ganhar muito dinheiro. Então, estabeleça até mais sobre ganhar mais dinheiro do que necessariamente sentar naquela cadeira. Eu acho que são alvos diferentes, porque... o jogo finito e infinito, né? Exatamente. Você mirar na cadeira, uma hora você vai sentar lá e... Ou não, e vai ficar frustrado, né? E você tem que estar preparado para chegar nessa cadeira, né? Porque se você não estiver preparado, você vai ganhar dinheiro. Vai. Mas você vai ser feliz? Porque quando você não está preparado, você tem que ter estômago para isso, né? Porque você vai se deparar com situações que você vai bater cabeça, você vai voltar, e aí às vezes você não curte. Aí você não curte. Aí você vai ter o dinheiro no bolso, mas você não vai curtir aquele momento como deveria, né? Você tem que ter estômago para isso, né? Tomar decisões difíceis exige muito estômago, né? Você olhar para uma empresa em que está tendo alguns resultados não tão expressivos e você tem que decidir que vai ter que fazer cortes. Tipo, cara, isso não é gostoso, não é fácil, mas você está diante de um negócio. Se fosse uma árvore, nós estamos diante de galhos que não produzem mais frutos e a gente precisa podar para garantir que o caule e a sustentação se mantenha forte. Dói cortar, machuca, precisa de cicatrização, precisa de processo de recuperação. Alguém precisa decidir fazer isso. O tal do estômago aí agora. Por isso que eu sou muito cautelosa quando a gente fala de orçamento versus headcount, né? Porque às vezes é isso. Às vezes você vai trazer várias pessoas super felizes, que você tira às vezes ela de um cenário e traz, e aí não bate com o resultado do negócio, o que você vai fazer com elas? As pessoas não são uma roupa velha, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a cadeira de remuneração tem essa preocupação, e tem que ter essa preocupação. Por isso que tem que estar muito perto do negócio, tem que estar de olho nos números, nos resultados da empresa, porque fazer mais, às vezes você tem que otimizar para conseguir fazer mais com o que você tem. Você não pode ter a ideia de que sempre você tem que fazer mais, você precisa de mais gente, né? Porque aí o resultado estoura. Então, é complexo a nossa tomada de decisão, né? E aí entra o estômago, né, para tudo isso.
Tem a entrevista do Charles Bezerra que ele falou, né? Que tem uma lógica do mais, né? E se a gente entrar nessa, é uma espiral que não tem fim, né? Porque daí você sempre vai estar em falta alguma coisa, né? Porque tem uma hora também que as pessoas não conseguem entregar mais, você não consegue pagar mais, o negócio não consegue ser mais rentável, às vezes chega num teto. E se você viver nessa lógica do mais, eu quero sempre mais, é uma corrente, né? Uma prisão. Você sabe que eu escrevi lá atrás, quando eu comecei na carreira, eu fazia os estudos para pensar na marca, assim, e depois eu devolvi às pessoas que eu perguntava um material para elas lerem, né? Os 2 últimos que eu fiz foi o profissional de RH é feliz e o profissional de RH está engajado. E a ideia do último, especificamente de engajamento, era trazer esse conceito de contentamento, que é... Veja, a gente vem de uma época, a nossa época, você é SA, o executivo do ano, e dizer assim, cara, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente, tal. Por quê? Porque os caras de sucesso que estampam as capas são esses. Só que a grande maioria das pessoas não está para isso, não nasceram para isso. E o sofrimento vem porque você não é esse negócio que está estampado na capa de revista, então é porque só tem uma cadeira, né? E tem uma só cadeira. tem uma cadeira Imagina dessa, se todo mundo quiser isso, né? Exatamente. Então, a relação de sucesso está com um crescimento contínuo. Eu preciso mirar no da frente. Essa lógica, e é gostoso que a filosofia mostra quais são as correntes de pensamento que nos fazem entender que é mais gostoso viver nessa esfera do desejo do que na esfera do contentamento. Eu falei essa palavra, curiosamente, zona de conforto versus contentamento. Não é que uma te deixe estático. Contentamento me faz contemplar. Me faz entender que a situação ela é privilegiada, ela me dá vantagens, mas ela não me faz ficar parado. É um espaço no tempo em que eu tenho condição de ser feliz e falar, uau, que gostoso que eu vivo. Ser feliz apesar de, né? Apesar de não me sentar na cadeira de porque tal, apesar fundo de não receber um salário X. Porque o fundo não é estabelecer isso, e eu acho que a gente frustra muito, e do ponto de vista de recompensas, quando a gente não tem isso claro, ou não deixa isso claro para as pessoas, porque quando ele não tem isso, me dá mais dinheiro, sabe? No fim das contas, cara, me dá mais dinheiro aí, porque eu acho que é por aí que eu vou resolver. Cara, não é. Não é por aí, tá faltando algo por trás. Pô, Emerson, mas... Cara, esse papinho de propósito, meu amigo, pô, papo furado pra caramba. Eu vou dizer, eu acho que quando você estabelece algumas coisas, ou o quebra-cabeça que a gente tá vendo a foto na capa da embalagem dele dizendo é isso aqui, ou o terninho na Paulista, ou a gente estabeleceu algumas coisas. Isso ajuda demais a gente caminhar, ajuda a gente ficar contente no meio do caminho, ajuda a gente a dizer não, porque o que a gente mais tem que fazer na vida é dizer não e não dizer sim. Existe um monte de ofertas, um monte de coisinha que vamos ver, ó, o cara lá tá interessado em você, vai lá bater um papo com ele, é mais um que, pô, é não. Essas coisas tiram muito o nosso foco e o nosso alvo. E a partir do momento que eu sei o que eu quero, eu vou dizer não para um negócio que talvez desse muito dinheiro, mas pô, não é sobre ganhar dinheiro, sabe? É sobre ter mais tempo com meus filhos. Por quê? Porque eu estabeleci que é isso. E pronto. E eu vou negar essa vaga, porque essa vaga não vai dar condição de eu cumprir isso que eu estabeleci, né? Tem uma questão que sempre aparece, assim, pra gente, principalmente nos projetos em que, no momento em que eu tô mais envolvida, assim, que são o momento de comunicar um plano, comunicar uma ação de remuneração, ou treinar. A gente tem falado muito mais de capacitação do que de comunicação, porque comunicação parece um estático, assim, né? Eu fiz, agora eu vou comunicar e pronto, tá comunicado. Não, foi comunicado lá atrás. E capacitação dessa visão de jornada, de que, assim, você vai treinar para multiplicar isso que foi construído, né? Então, pô, a gente gasta um tempão olhando pra métrica, fazendo um plano de remuneração, olhando para indicadores. Não posso ter uma fotografia e eu a comuniquei e acabou. Eu acho que tem que ter um legado. E trabalhando capacitação, eu acho que a gente consegue construir esse legado desse plano que se mantém vivo, dos gestores aplicando, do RH, mesmo que mude as pessoas, do negócio continuar evoluindo, sendo aplicado. E insatisfação é um negócio que insatisfação salarial é um negócio que, assim, né, bate na porta você sabe mais do que nós aqui que, pô, tô ganhando pouco, como fulano falou, eu fui num churrasco e falaram que a empresa tal ali tá pagando mais. Olhar para essa jornada como remuneração é você conseguir se ancorar em alguns pilares para dizer para as pessoas que a jornada dela tá sendo boa, não só o salário, que é o ponto final, né?
Então, tipo assim, quando você constrói uma ideia de, pô, o seu pacote de benefícios, olha o desenvolvimento que a gente dá para você de carreira, sei lá, a gente faz um PDI, a gente faz uma mentoria. Você dá esses recursos para as pessoas, amplia, né, a mentalidade delas para não mirar só na cadeira de C-level unicamente por si só, né? Mas de aproveitar a jornada, como você bem falou, né? Não tenho pressa porque estou feliz com o que estou construindo, né? Que missão é essa do profissional de remuneração, né? Sim, Passar essa mentalidade, né? Multiplicar isso. Essa jornada, ela começa, você falou de treinar, né? O primeiro treinamento que eu fiz na empresa que eu tô é treinar o time de RH. E aí começa muito lá nos recrutadores. Porque imagina uma empresa funcionando, né? Sem a política, sem as regras, com o salário determinado, muitas vezes até pelo próprio gestor. Minha pessoa saiu daqui ganhando 10, mas o salário dela no mercado deveria ser 5. Não, mas eu quero colocar 10 porque o que saiu aqui já ganhava 10. Por que você está me dando 5 agora? Né? Então, o primeiro treinamento que eu fiz lá foi para o time de RH, né? Para eles entenderem essa lógica e falar, olha, a partir de agora é isso aqui que você vai oferecer lá no recrutamento. E o legal de você colocar algumas regras, e aí entra um pouco a disrupção que eu tive ali quando eu fui para o mundo de tecnologia, o legal de você colocar as regras é saber que tem pessoas como nós aqui por trás para quebrar as regras quando for necessário. Né? Então, a mensagem que você tem que passar legal, a gente vai construir uma regra para ter um mínimo de organização, né? Mas estamos aqui para avaliar e questionar quando quebrar essas regras. Então, o combinado ali, aí tem uma frase de uma ex-chefe minha que falava assim, recrutar com dinheiro é muito fácil. Né? Então, o recrutador também tem seus desafios. Eu sei que é desafiador, ainda mais quando você olha um contexto de uma empresa que te oferece qualidade de vida, uma empresa que é legal, uma empresa que te oferece crescimento. Normalmente, o salário dela é muito dentro da mediana. Né? Ela não é uma empresa, por exemplo, que tem um ambiente um pouco mais pesado, que ela é obrigada a oferecer 75 percentil, né? Então, é um desafio para o recrutador trazer o melhor profissional, aceitando ali dentro da mediana, porque ele sempre quer trazer o melhor e tem o gestor ali do lado falando, eu quero o melhor, o foguete, né? Eu quero o diamante do mercado, né? E o diamante do mercado vai custar caro. Então, essa primeira parceria tem que acontecer de remuneração com o time de RH, o time de recrutadores. Tem que estar todo mundo falando o mesmo idioma, sabe? Eu acredito nisso também. Essa combinação ela é muito importante. Gostei dessa frase. Porque, no fundo, com a vida é assim também. Com dinheiro fica muito fácil. Pelo menos essa é a leitura que a gente tem do lado de fora, né? Com dinheiro é muito fácil. Eu posso até ficar doente porque eu consigo pagar os melhores médicos. Eu posso até porque eu consigo... É tipo assim, né? Parece que, pô, se um famoso ficou doente e ficou internado, a gente, tipo assim, mas tá internado lá no Einstein. Tipo assim, né? Um negócio, tipo assim, como se fosse minimizar a doença, né? Só porque tá no Einstein. Eu tô no melhor hospital. Tem questões, né? Mas dá pra gente ler assim também, né? Cara, a gente entrevistou o Marcelo Serrado no Conar do ano passado. E ele teve um problema de crise do pânico. E ele estava viajando, indo para os Estados Unidos, e a primeira vez que ele teve a primeira crise foi dentro do avião, indo para Orlando, e não tinha o que fazer. Dentro do avião, o avião já estava no ar e o cara ficou mal, assim. Aí um passageiro que estava a bordo conseguiu conversar com ele e, sabe, ele tomou um medicamento ali na hora e tal, e conseguiu descer. Ele falou, o problema era voltar, porque a hora que o avião desceu lá, eu pensei, cara, eu já vou ter que voltar. Tipo, começou a dar, o cara já começa a ficar em crise. E é muito curioso, você fala assim, cara, um cara, do ponto de vista do trabalho bem sucedido, né? Um ator famoso, vamos lá, todos os atributos você pensaria, legal. Ele falou, cara, mas quando você entra num estágio como esse, ele comenta, não tem grana que resolve isso. Entende? O dinheiro pode comprar tudo, mas ele não pode comprar a paz de você poder deitar e conseguir dormir. O dinheiro não consegue comprar um sono. Ele consegue comprar um remédio que é uma bazuca, que te apaga, mas não é a mesma coisa que eu dormir. Você vê que curioso, né? A gente está falando dessas coisas e a gente, no fundo, está falando da satisfação do ser humano para entender o que de fato pode ser mais combustível para recompensá-lo pelas coisas que ele faz.
Eu sempre achei que em remuneração tem muita arte. Tem muita arte. Pode parecer que é algo extremamente exato, racional, mas não tem quem me convença de que tem uma leitura desse lado emocional muito necessário, sabe? Sim. E não significa que não tem cálculo nem nada. Não tem ciência. Não tem ciência. Quando eu olho para quem trabalha com isso, o Kahneman, principalmente o Dan Ariely, cara, os caras que trabalham muito com storytelling, só a gente vê os modelos de palestra que a gente conhece dos caras bem-sucedidos, né? O ser humano, ele se conecta com as histórias, ele se conecta com esse mundo, ele não se conecta com a racionalidade. O nosso cérebro não foi feito para fazer assim. Primitivo, do jeito que é, ele viu um leão, ele já identificou que aquilo é perigo, a gente tem que correr daquilo, ou qualquer coisa que se associa, ou se algo não é bom, eu preciso fugir daquilo porque eu evito. No fundo, quando a gente vai trabalhar essas estratégias, eu vejo, Aline, a gente entende do ser humano que está na nossa frente, entre aspas, na nossa frente, ou a gente não vai conseguir acertar a mão no que de fato motiva esse cara, sabe? É uma percepção... E tem os desafios, né? Tem os desafios de que cada pessoa tem o seu motivador, né? Tem os grandes grupos, né? Tem os grandes grupos que o motivador é dinheiro, tem os grandes grupos que o motivador é benefícios, tem o grande grupo que o motivador é qualidade de vida. E aí eu acho que cada pessoa tem seu lugar, né? Cada pessoa tem seu lugar. E aí cabe a gente ir moldar e ver uma forma que a gente consiga atender a grande maioria dentro do nosso estilo de negócio, dentro do estilo da empresa. Então, é uma cadeira bem desafiadora, para falar a verdade. E queria que tivesse mais psicólogos nessa cadeira, se eles não tivessem medo de média e mediana, né? Então... Mas assusta, vou dizer que assusta. Viu? Conta pra gente sobre a Softs hoje, então, da C&A para Nestlé, da Nestlé para FEMSA, da FEMSA para Enjoei, e aí é construído do zero, e da Enjoei para Softs. É isso? Mas aí, agora você chega numa empresa que são quantos? 3 mil funcionários, você já havia me dito? Hoje 3 mil. 3 mil. Isso. Então, você volta para uma grande... mas conta um pouquinho então, para quem está ouvindo, como a Softs como vocês se organizam e o que te anima a trabalhar nesse lugar, a lutar pelos desafios que estão ali? Olha, a Softs é uma empresa que me atraiu pelo cuidado com pessoas. Né? Então, o nosso forte ali é cuidar das pessoas, né? Tanto no produto, que aí o produto vem lá, personal care, né? Fralda, papéis, tudo mais, envolve o cuidado das pessoas, mas também essa humanização da empresa. E a Softs é uma empresa que vem crescendo muito rápido, né? Com aquisições e uma empresa que cresce de uma forma rápida, está cheia de oportunidades. Né? A cadeira ficou parada ali um certo tempo, bem nesse momento de integração. Então, tem um universo de oportunidade para se construir. Nesses 2 anos que a gente está lá, né? E aí eu vim estruturando o time e o time vem se fortalecendo, a gente construiu muita coisa legal. Mas é a história do quebra-cabeça. Né? Você decide que momento que você quer montar cada chavinha. E se agora a gente vê que a empresa ela é uma empresa muito, muito rápida, né? Ela é uma empresa muito rápida, muito ágil. Então, a gente tem que se moldar o negócio muito rápido. Então, se eu vi que agora aquele símbolo verde não vai dar para montar, deixa eu ver se o símbolo azul vai entregar o que a gente precisa agora. Né? Mas é uma empresa que a gente vê muita parceria entre as pessoas. Né? Então, o que me motiva lá é essa oportunidade de ver o caos se tornando algo estruturado e se desenhando aquele quebra-cabeça bonito, né? E vem mais desafios por aí, tá? Então, assim, a proposta é que a gente dobre de tamanho. Então, é bem desafiador. A gente tem um universo de possibilidades. Vocês estão desde, então, da celulose, da produção do que é base, do insumo base para vocês. Mas tem celulose no Brasil, vocês estavam me dizendo, né? Aqui no Brasil, como é o nome da cidade mesmo? Guaíba, ali, e Porto Alegre, é verdade, Rio Grande do Sul.
Mas vocês estão dentro de um grupo que é um grupo chileno, que é a CMPC. Isso, é um grupo de celulose, Uhum. né? É o segundo maior do mundo em celulose curta, né? Então, a empresa CMPC. E aqui no Brasil, ela comprou a antiga Melhoramentos. 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 Tá. Todo mundo lembra do papel higiênico no shopping Uhum. e tal, Sim. né? Comprou a antiga Melhoramentos. Nossa, desbloqueou aqui, meu... Faz tempo a aquisição da Melhoramentos? Ixi, eu pedi ajuda dos universitários. Não tem problema se Eu não acho que é souber. 2009. Aí em 2018, pode ser que eu erre a data, tá? Não sou muito boa de memória, assim. Mas 2018, mais ou menos, comprou a CEPAC, né? Que fica mais pro sul. E comprou também, em 2019, comprou a Carta Fabril, que veio acoplada aí 2 grandes fábricas, né? Agregando, era 1.500 pessoas como melhoramentos. Depois veio mais a Carta Fabril com mais 1.500 pessoas. Foi aí que a gente se tornou 3.000. Então, é mudança de cultura, porque vieram essas 2 empresas em estados diferentes. Então, é saber trabalhar com deflator, porque é saber trabalhar com pacotes de benefícios diferentes. Então, tem um universo ali para poder desenvolver. E quanto ao universo de pessoas, é bem desafiador, né? Porque você tem que integrar os processos, você tem que integrar as pessoas no modo de se trabalhar também. Né? Esses processos de aquisição são bem fluidos e bem interessantes. Agora eu vou fazer uma brincadeira, porque assim, o desejo é que seria assim, e como na prática eles acontecem? Cara, porque nem todas as negociações são abertas, ninguém pode ter acesso, as coisas precisam acontecer em sigilo, muitas vezes, para chegar um dia e falar assim, adquirimos essa empresa, precisamos botar para rodar, e agora o programa de bônus dele, como é que vai fazer, a estratégia salarial daquela região, a folha a tabela é totalmente diferente, o conceito que está por trás. Essas são as instabilidades que a gente lida, né? Pelo menos dentro de remuneração, vocês dentro das empresas, certo? A gente lida muito com essas instabilidades e todo movimento é um risco, né? Porque se essa integração não é bem feita, você corre ou o risco da empresa que você comprou não ser rentável, porque, por exemplo, se eu tenho todo um pacote aqui, né, todo um total rewards na empresa que adquiriu, e aí você tenta projetar na outra exatamente igual, pode ser que a rentabilidade da outra não suporte isso, né? Então você tem que fazer boas seleções. Em contrapartida, você tem que harmonizar. Então, o desafio é saber o que harmonizar, quando harmonizar. E se não harmonizar, quais os impactos? Né? Então, essa é uma mudança, um desafio constante para a gente, né? Sim. Mas a softs, como que viram? Nem sempre você precisa, na verdade... É que alguns conglomerados, nem sempre eles seguem as mesmas regras. Para alguns casos, eles falam, cara, aqui a gente quer tratar realmente como um mundo à parte, com as suas regras específicas. Eu acho que faz parte disso, né? Assim, eu não sei a diretriz que vocês têm, né? Mas eu vejo que essa é até uma vantagem. Sabe aquele lance de você, por exemplo, ter uma área de inovação dentro de um parque fabril, que você fala assim, tá, como é que eu faço? Deixo aquele cara ir de shorts e os outros não vão? Ou como é que eu deixo ele com horário flexível trabalhando em casa se toda a indústria... Por estarem nos mesmos locais, você tem que seguir as mesmas regras. Eu vejo que há uma vantagem quando faz assim. Óbvio que não é fácil fazer a gestão, porque você tem cenários diferentes. Mas pensando na customização que nós queremos oferecer, que é um pouco do que fundamenta o nosso estilo de consumir hoje, né? Desde o nosso Instagram até o estilo que cada um tem de se vestir, né? A gente tem uns grupos um pouco mais remodelados, cada um no seu estilo. Eu acho que facilita bastante, né? No caso de vocês, então, não necessariamente você precisa trazer para o mesmo padrão de gestão. Não necessariamente. Né? Você pode customizar algo que atenda a eles lá. Né? Então, por exemplo, o pacote de benefícios. Você pode customizar algo para eles lá, porque eles estão em outra região, com outra realidade, com outro custo de vida. Né? Então, vem ali a organização disso. Mas... aí usando a fala da Fê, não só comunicar, mas como treinar, isso tem que ser muito bem comunicado e muito bem organizado, né? Combinar o jogo com eles, né? Porque, obviamente, pedidos tem, as pessoas começam a trabalhar... Conversar. Pessoas... Eu tenho pessoas no meu... hoje eu tô com 5 áreas dentro de RH, né? Então, eu tenho pessoas em todas as unidades.
E é muito difícil falar pro pessoal daqui que, olha, você vai ter A, mas o pessoal de lá vai ter metade do A, né? E eles estão todos na mesma reunião. Não é simples, né? Mas, assim, tem que contar o jogo, né? Olha, aí você tem um deflator, aí você tem uma outra realidade de vida financeira, né? E aí a gente vai adequando. Olha, ainda não deu, ou... Né? E tem que lidar com a insatisfação, porque o lance se eu quiser agradar todo mundo, cara, não tem como. Quando tem fusão também, assim, né, aquisições e tal, a sensação também de insegurança que as pessoas ficam, né? Porque também fica assim, pô, comprou, agora vão me mandar embora. Ou, sei lá, né? Então, também é um trabalho todo de aproximação do ser humano também, né? Sim. Então, tem toda uma questão lógica, técnica ali para ser construída, mas também de você poder entender. E aí, o papel dos BPs também, né? Importantes para poder trazer essa leitura de cenário, né? Falar, o clima lá tá esquisito. Presta atenção em tal coisa. Mas tem todo um planejamento para se fazer esse movimento, né? Então, tem o planejamento de integrar, comunicar, ver como fica a estrutura, né? Fazer as coisas faseadas conforme a necessidade. Tem todo um planejamento que vem trabalhando, né? Que aí, geralmente, se monta lá um clean team para pensar nisso antes do dia D. Né? Então, tem toda uma estratégia por trás disso antes de fazer esse movimento. Porque se você faz desordenado, é capaz de você perder a mão lá no futuro, né? Aí a empresa que você adquiriu não é a mesma que você vai ter depois, né? Porque as pessoas desmotivadas, a galera saindo, não sei o quê, não rende igual. Não rende igual. Então, o negócio não foi bem feito, né? A aquisição não foi bem sucedida, né? Tem o risco de você perder... E tem as pessoas que vão se adaptar e tem as pessoas que não vão se adaptar, porque é uma nova cultura chegando. E as pessoas têm escolhas, né? Então, é sempre um desafio, sempre um risco. Estamos diante deles, assim, não tem como. Eu ia fazer uma pergunta... Esqueceu? Não esqueci, eu tô pensando em como eu te digo, mas... Ele tá montando o quebra-cabeça dele. Tá montando. Tô montando pra dizer... Ele não achou a pecinha. E esse sonho de C-Level, assim... Dá pra provocar o pessoal da Softs pra ser lá dentro, assim? Fica a dica, hashtag fica a dica. Era isso que eu tava pensando em perguntar, entendeu? Tipo, mas você falou assim, Emerson, não sei, cara. O futuro a Deus pertence, né? Eu sei onde eu quero chegar. Eu tô aqui me preparando. Mas hoje eu tô com duas chefas maravilhosas, uma chilena, outra brasileira. E... Te ensinam muito? Putz, pra caramba. Olha, e elas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Uma mais planejadora, mais calma. A outra um pouco mais cheia de energia. A mais cheia de energia é chilena? É chilena. E eu aprendo todo dia com elas, todo dia. E é uma troca, né? É uma troca entre as duas, assim. Legal. Qual é a cadeira que elas sentam, assim, só pra eu entender? A chilena senta numa cadeira de diretora de remuneração, de fato, né, para cuidar de todo o Latam. E a brasileira, que é um reporte funcional que eu tenho aqui, cuida como diretora de RH aqui nível Brasil. Mais generalista, então pega todas as áreas. Todas as áreas. Aí eu respondo funcionalmente para ela, e tem toda a frente de BPs, tem a frente de DHO, né? Então aí eu me reporto. Tem todo esse reporte. E mulheres. E uma liderança de mulheres. Liderança de mulheres, eu acredito muito na liderança feminina, né? De vez em quando eu vou voltar com as minhas mentorias para mulheres, sabe? Porque eu acho que a mulher tem que chegar onde ela quer, quando ela quiser, e ela não tem que se privar porque ela foi mãe. A gente fez um programa que chama Cuidar Mamães. Né? Poxa, eu cheguei numa empresa de fralda, né? A gente tem que ter um plano para cuidar das mães, cuidar da maternidade. Então, a gente fez um programa de apoio psicológico, nutricional, que acompanha a mãe desde a hora que ela comunica a gestação até 1 ano da criança e estende para as esposas dos colaboradores e as filhas dos colaboradores. Então, toda a família que fica ali gestante entra no nosso programa. E é muito fofo, né? É muito gostoso. E são mulheres que me inspiram todo dia, e eu também quero ter a oportunidade de ajudar outras mulheres a subirem também para chegar onde elas quiserem e não precisar deixar de fazer alguma coisa em troca de outra. É fazer o tempo todo. E aí eu tenho meu marido que é super parceiro, que me ajuda
ajuda com várias coisas da Aninha, de uma forma bem igual. A gente divide as tarefas, quem está fazendo mais, quem está trabalhando mais faz menos em casa, e aí a gente vai se virando. Mas eu acho que tem que ser mesmo numa parceria para a mulher poder fazer o que ela quiser na hora que ela quiser, né? Legal, cara. Pô, que interessante. É muito bom a gente poder ter esse tipo de discussão, assim, e falar desse jeito, sabe? Quando você senta aqui e conta esse tipo de coisa, assim como a gente não tinha ideia que a gente provocou você para a área de remuneração, você imagina quanta gente você não pode provocar a ponto de pensar, é verdade, por que eu não trabalho isso? Um programa de recompensas num momento incrível. Você sabe que, do ponto de vista marqueteiro, esses são os momentos em que a gente tem condição de deixar marcas eternas, né? A gestação, por exemplo, é algo incrível. Para a mulher, o pai só vai ter noção dessa coisa mesmo, assim, sabe? Do que acontece depois. Minha esposa fala assim, não é nem depois que nasce, Emerson. Se eu te analisasse, você foi ter uma noção de ser pai, o meu primeiro, tem um menino de 10 anos, né? Um fofo, né? Eu vi as fotos. Pô, eu sou suspeito de falar. Mas você foi ter noção de ser pai ali, cara, demorou. Não foi a hora que você pegou o bem no colo, né? Mas aquele momento é incrível. E do ponto de vista mais marqueteiro possível, e as marcas sabem disso. É por isso que na publicidade eles não permitem certas propagandas para criança. Ou por quê? Porque, cara, é um momento de construção de valor tão grande para o adulto ou para o bebê que se as empresas entendem isso e estruturam um pacote de recompensa como esse está dizendo, porque imagina, ó, eu trabalho numa empresa e a minha empresa dá condição à minha esposa de desfrutar de um benefício que se estende para a família. E aquilo é tão interessante, eu não sei o que tem ali agora, tá? Depois se você quiser contar ou não, fique à vontade, mas aquilo é tão interessante que marca a nossa família de um jeito, você nunca mais esquece, cara. E aí a relação com a marca, você carrega isso para depois consumi-la ou para vender para alguém ou para certificar ou para dizer que é bom, sabe? Do ponto de vista talvez mais egoísta, como eu te disse agora, se a gente pensasse que esses marcos eles são importantes, qualquer coisa que você se associa ali, você tem chance de sucesso em qualquer momento depois, sabe? É valioso pensar em estruturas de recompensa para momentos delicados como esse. Para mim não podia ser diferente, né? Eu fui uma gestante apoiada por um desses programas, né? Quando eu fui mãe, eu tinha 140 quilos. Então, eu era uma gestação de risco, né? E aí, eu fui apoiada por um programa como esse. Então, vou te dar um exemplo, assim. Eu fui numa consulta médica no meu pré-natal e naquele dia eu tive um pico de pressão. Nunca tive pressão alta, mas eu tive um pico de pressão. Esse grupo, eles me ligavam todo dia não. Eles me ligavam a cada 15 dias para saber, olha, você foi na consulta? Como que tá isso? Quando eu contei isso para eles, que eu tive esse pico de pressão, já veio um nutricionista me apoiar, falou, agora a gente vai mudar sua dieta, agora você vai se alimentar dessa forma para não correr esse risco. Então, eu tive um acompanhamento muito forte. E é aquela, assim, às vezes se eu não tivesse esse apoio, eu não iria buscar um nutricionista fora para regular a minha alimentação e talvez eu teria um parto de risco. Um parto emergencial. Olha a importância desse tipo de programa, né? Que me tocou, né? Nesse momento. Existe um interesse, né? No fundo, nós aqui deciframos, né? Quanto menor o sinistro, melhor é para o grupo. Mas não é esse o motivador. Tem a tua vida, a tua saúde, a condição. E, aliás, para onde foi isso? Cadê você agora? Para onde você mandou esses quilos? E parte desse cuidado, a decisão de você fazer a cirurgia, como que isso surgiu, assim? Eu estava num processo para fazer cirurgia bariátrica. Antes de engravidar? Antes de engravidar. Faltando 5 dias para eu entrar no centro cirúrgico. Eu fui na última consulta com o cirurgião e aí eu falei assim, doutor, o meu último exame é o teste gestacional, né? Porque eu tinha combinado com o endócrino lá no começo do processo. Aí ele falou, não precisa disso. Se você estiver grávida agora, você é uma louca, né? Tá com o centro cirúrgico marcado, instrumentador, anestesista, todo mundo pronto para fazer a cirurgia. Eu falei, não, doutor, eu não tô grávida. Eu não tô grávida. É só zelo mesmo, né? É só zelo. É só zelo mesmo, eu sou um pouco preocupada. E aí ele falou, tá bom, tô aqui o exame. Aí naquele dia, era um sábado, eu fui na consulta na sexta, era num sábado. Aí eu saí de manhã, comprei todos os
paramentália que eu precisava para cirurgia, whey, cinta, um monte de coisa. Eu tinha tirado sangue de manhã, aí eu cheguei em casa com aquele monte de coisa. Aí eu falei, deixa eu ver o app, né? Aí eu fui lá olhar, aí quando eu olhei, eu falei, deu positivo. Eu tava de 15 dias. Nossa. 15 dias. E aí eu nem voltei no médico, né? Eu liguei pra secretária e falei, olha, gentilmente, você pode avisar o cirurgião que eu tô grávida? E aí veio a Aninha, que é a minha coisa mais gostosa desse mundo, né? Minha companheirinha. E depois de 2 anos eu fui pra bariátrica, de fato. Ela estava com 2 anos, aí eu fui. Mesmo médico? Não, aí eu não tenho. Eu não Se você, tenho doutor, essa cara voltei. de Dessa pau. vez, eu acho que agora eu não tô grávida mesmo. Mas daí Bora. ele vai falando, mas faz o teste. É. Fez o teste. Não, foi em outro médico, não tive essa cara de pau, né? 2 anos depois eu fiz a bariátrica. E aí, lembra a historinha do quebra-cabeça? Então, eu fui fazendo isso comigo, né? Que eu falei, bom, agora eu preciso me reestruturar. Né? Aí eu fiz a bariátrica, aí eu comecei a fazer os acompanhamentos psicológicos. E aí eu fiz mudança de estilo, porque eu me vi perdida no guarda-roupa. Depois eu contratei um personal trainer para fazer o acompanhamento, aí que eu vou todo dia às 5 horas da manhã para academia. E fui me reconstruindo. Mas assim, dali tudo mudou, né? Para mim, depois dessa cirurgia, tudo mudou. A confiança fica diferente, né? Então, a minha vida pessoal melhorou, a minha vida profissional melhorou, deu uma guinada, assim, incrível depois de toda essa mudança. E hoje eu tô lá, firme e forte, né? Na minha musculação, às 5 horas da madrugada. Nossa. A Aninha tem 6 anos, você falou, né? 6 anos, 6 Então, anos. a cirurgia faz 4 anos. Foi 2 anos depois. Isso, 4 anos. 4 anos. É uma decisão que tem um impacto, assim, muito grande, né? Lembra, nós começamos falando sobre onde é que nós enxergamos os percentuais de diferença para determinadas decisões que a gente toma. Um atleta de alta performance, para mudar 2% do tempo que ele precisa ganhar, é muita. E você tomou uma decisão muito importante que impactou tanta coisa para você, né? De aspecto são emocionais, intrínsecos, a estéticos, né? Materiais que a gente pode ver, né? É a busca da melhoria constante, né? Então eu tô aqui já pensando assim, e agora? Qual que é o próximo passo? Para onde que vamos, né? E uma coisa que eu não abro mão hoje em dia, com uma frase que eu ouvi 2 frases que eu ouvi de 2 mulheres que eu admiro muito, que é a Zilka Saldanha e a Patrícia Torinho. Da Zilka, eu ouvi o seguinte, ela falou assim para mim, Aline, eu me exercito todo dia muito cedo, porque é o único tempo que só eu vou conseguir me vencer. Dali para frente, eu não sou mais dona do meu tempo. Né? Então, muito cedo, eu só tenho que vencer a eu mesma. Mais tarde, eu tenho que vencer ao trabalho, ao filho, ao marido, às adversidades da vida. Né? Então, por isso que eu vou tão cedo. E da Pastorinho, eu ouvi o seguinte, o meu compromisso com alguém é muito maior do que o meu compromisso comigo mesma. E aí, para o meu modelo, né? Eu fui lá e tenho um amigo que é meu personal. Então, ele tá lá na academia me esperando. Então, eu não vou dar o cano, porque eu sei que tem alguém ali me esperando. Né? Mas isso aí pode ser uma colega que você combina o jogo, né? Se você não tiver condições de ter um personal, tal. Mas essas 2 coisas fizeram eu virar a chave. E uma frase que eu achava que não era real para mim, que era assim, eu vou fazer atividade física por causa da mente. Eu falava que lorota, a pessoa tá indo lá malhar, que é físico e tal. E chega uma fase que é real mesmo, é o seu momento de espairecer. É o seu momento de falar besteira, é o seu momento de brincar, né? Então, hoje eu não abro mão disso. Nossa, você disse uma frase que daria um outro podcast pra gente discutir sobre o meu compromisso com o outro é maior do que o que eu tenho comigo, do ponto de vista de me tirar. Eu não vou faltar agora, porque se fosse eu negociando comigo mesmo em um travesseiro gostoso e uma coberta, talvez eu dissesse pra mim mesmo, posso ficar aqui, né? Não tenho... só hoje. Só hoje, Só né? hoje é ótimo. Acho que vai chover, né? Puta solzão. Do ponto de vista de uma condição de vida, eu acho muito interessante pensar nisso. O sujeito que opta por um comportamento mais altruísta, ele abre mão de muita coisa dele, sabe? Essa é uma linha que está dentro do modelo de pensamento que me rege, assim, sabe?
tem um preço, as duas têm um preço. Você escolher você, a prioridade sou eu, não me importa os outros, também tem outro preço, assim. O lance é que jogo eu quero jogar. E falando de mulher, a mulher não é treinada para pensar nela, né? A mulher, ela é desde criança treinada para cuidar do bebê, para servir. Então é muito difícil para a mulher, por exemplo, fazer atividade física para mim na hora que eu volto do trabalho é quase que impossível, porque a hora que eu chego em casa eu vejo ninguém quer conversar, quer ficar comigo. E aí eu vou priorizar ela. Aí o meu compromisso com o outro é com ela, né? Então a mulher ela é mais difícil ainda para ela pensar nela mesma. Eu gosto disso. Por que eu disse que tem que ter outro podcast para a gente falar disso? Porque eu acho que a maneira como o mundo está caminhando, do ponto de vista de ser extremamente egoísta em vários aspectos. Se eu fosse o cara, talvez um evolucionista raiz, eu diria, para sustentabilidade da humanidade, isso não vai dar certo. Pode tirar qualquer assunto metafísico, Deus, essa parada. Se nós continuarmos pensando de forma extremamente egoísta, eu acho que não vai dar certo. A condução de uma família de filhos eu vivo com meus filhos completamente? Não dá para ser assim. Eu preciso me alimentar. Né? Eu vou, o avião, eu preciso, para eu botar a máscara de oxigênio no cara do meu lado, eu preciso colocar em mim. É fato, eu preciso me alimentar, eu preciso ler, estudar, cuidar de mim. Mas eu preciso me dedicar muito tempo, sabe? Eu preciso ter um momento com ele, eu preciso brincar lá com o Lego, ouvi-lo. Eu preciso. Mas é minha vida, eu preciso cuidar de mim. Cara, essa balança. Existe um equilíbrio? Até hoje eu não achei. Eu acho que assim, de vez em quando eu tô rodando mais esse prato do que esse aqui. Aí eu vejo que esse aqui tá parando, eu venho e rodo mais esse aqui do que esse aqui. E a gente fica o tempo inteiro. Lembra quando a gente entrevistou a Silvia Brandalize aqui, que ela é a fundadora e eu não sei se ela tá mais em atividade, mas ela foi responsável pela criação do hospital, o Boldrini, em Campinas, que faz o tratamento de câncer em crianças. E na época, com a entrevista, eu falei assim, onde falta? A gente fez essa pergunta para ela, onde você deixa faltar? Ela falou assim, o tempo inteiro, em todo lugar. Por quê, cara? Porque não tem como. Ou eu tô rodando um prato aqui, ou eu tô rodando outro ali. Alguém sempre vai sentir. Minha família sentiu falta de mim. Sabe, uma época específica do hospital, cara, eu trabalhei demais. Óbvio, se você olha, o propósito é rico pra caramba. Quantas crianças não foram curadas de leucemia? Quando ela começou o hospital, a taxa de cura era de 20 e tantos %. Na época que nós fizemos a entrevista com ela, em 2019, a taxa de cura já era mais de 75% e ela disse assim, eu já mudei meu alvo. Meu alvo agora, ele não é mais 100% de cura, porque esse eu sei que eu vou chegar. Meu alvo agora é as crianças não terem câncer. Olha que envisionamento. Sim. Ela falou, não é mais sobre 100% de cura, eu não quero mais que as crianças tenham. Então, hoje eu comecei a brigar o quê? Eu vou em seminários, palestras para tratar de discussões sobre insumos agrícolas, fertilizantes, esses venenos todos que a gente coloca na alimentação, porque eu tenho, com base no que eu tenho estudado, eu tenho certeza absoluta de que muita coisa está vindo dali. Onde faltou, Emerson? Cara, faltou em muitos lugares. O tempo inteiro eu fico numa cobrança de entender o que eu posso fazer entre a minha família e essa missão que eu tenho, que é muito rica. Cara, quando você tem um filho curado de uma doença como essa, assim, nós temos filhos e nós pedimos que eles nunca tenham isso. Mas se chegar a ter um dia que excelentes pessoas cuidem deles e dê a condição da gente, sabe, ver essa cura e se emocionar e chorar por isso... mas isso custa de alguém estudar muito, ficar fora de casa, né? Deixar o próprio filho. Deixar o próprio filho para cuidar do teu filho. E são esses pratinhos, assim, né? E voltando pra gente também acontece, né? Voltando pra gente também acontece. Eu poderia ser... É o que eu falo para as mulheres que eu converso, né? Você poderia... Porque a mulher sofre muito quando ela volta da maternidade. E aí ela se culpa muito. Às vezes o pratinho nem tá faltando, mas ela acha que tá faltando. E pro filho sempre vai faltar na visão da mãe, né? Mas se eu tivesse em casa 100% do tempo com a minha filha, eu estaria feliz? Eu acredito no que eu tô construindo? Se eu acredito no que eu tô construindo, eu tô feliz e ela sabe que eu tô feliz. Então, se eu ficar em casa, eu poderia ser uma mãe frustrada
E tudo bem se eu quisesse ficar em casa também, né? Mas, no meu caso, se eu ficasse em casa e parasse tudo isso que eu acredito para ficar com ela, talvez eu não fosse feliz para ela. Né? Então, é uma linha muito tênue ali o sentimento da mãe nesse momento de retorno, né? Por isso que a gente precisa de muito apoio psicológico, de programas que incentivem essa mulher a voltar e ter o suporte para voltar. Aline, eu fiquei muito feliz com os nossos pensamentos aqui nessa mesa hoje. Teve algo que você veio na estrada pensando, eu preciso falar sobre isso, espero que eles me perguntem, e a gente não perguntou e você falou, eu quero falar sobre isso? Tem algo agora? A gente falou sobre bastante coisa, né? O que eu gostaria de deixar aqui é para as pessoas de RH, né? É que, a nossa cadeira de remuneração também pode ser estratégica. A gente não é a pessoa de ficar atrás do computador, né, como muito se acredita, né? Então, que a gente tenha mais movimentos, que a gente tenha mais esse jogo, porque na cadeira de remuneração não é só número, tem muita coisa por trás disso. E esse movimento que eu fiz de BP para essa cadeira de remuneração, acho que agrega muito no negócio, agrega muito na parceria. E se a gente conseguir inspirar uma pessoa, eu já me sinto realizada, sabe? Eu acho que é sobre isso. É sobre mostrar que esse movimento é possível e que é um movimento prazeroso também e ninguém precisa ter medo da mediana. Evite-a, se necessário, inclusive. Mas é isso. Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Nossa. Sobre esse papo de ser egoísta ou altruísta, fica já uma bota, deixa jogada, porque de repente a gente pode... sei lá, né? Ter um episódio 2 aí. Portas abertas aqui, viu? Muitíssimo obrigado. Queria agradecer a vocês. A Daiane, ao Jânio, ao Luciano. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. E quem sabe vocês não sentam aqui também, assim, a gente faz ah lá. Se eu desenvolver um só pra chegar aqui, eu já tô realizada. Não, cara, então já tá missão dada, missão quase, vamos só agora, missão dada, só tá faltando o check agora, hein? Não é? Mas eu quero agradecer muito vocês por estar aqui, por poder falar, por poder... como eu fui uma pessoa inspirada por vocês, espero que isso vá pra frente, inspirando outras pessoas também. Muito obrigada. Uau. Nossa, que... Então... muito especial pra gente, assim, poder te conhecer, te ter aqui e saber que a gente eu estudei jornalismo e uma das coisas que uma professora me disse foi que um jornalista ele é um tradutor, né? Então, assim, você não vira um especialista de fato em nada, porque você pode falar de esporte, você pode se enveredar, né? Mas, assim, você precisa saber como dizer sobre várias coisas e traduzir isso para as pessoas, para que as pessoas, né, estejam bem informadas e tal. E nossa posição aqui, eu vejo muito disso, assim, que a gente, na brincadeira do sem remunereis e não sei o que, a gente está muito nessa posição de traduzir um pouco o que é esse universo de remuneração e, ao mesmo tempo, de ser uma ponte, né, de conectar quantas pessoas a gente consegue conectar, né? A gente nunca poderia falar para tantas pessoas como a gente fala hoje, mas não por a gente falar, mas por a gente trazer você. Quantas pessoas vão te conhecer e saber, vou entrar lá no seu LinkedIn e falar assim, eu conheço a Aline muito mais do que tá aqui. Sabe, assim? Para mim isso, assim, é uma realização, sabe? De poder ser conexão para as pessoas. Obrigado por construir mais um pedaço do Quinto Dia Útil. Agora você tem um pedaço no Quinto Dia Útil. Que orgulho. Obrigada. Vai ali, para nossa paredinha. Lá. Até o próximo episódio. Tchau.